ZYK 358, Rádio Metrópole, AM 1570 kHz. Gravataí, Rio Grande do Sul. Rede América. Meio ambiente, cultura, sociedade e sustentabilidade você acompanha no programa Rádio Verde Sustentável, realizado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde, neste sábado, dia 17 de abril, às 15 horas, com o tema Gerenciamento, Dificuldades e Soluções das Gestões Municipais frente à Pandemia. A apresentação: Márcio Souza, presidente estadual do PV, gestor ambiental e pós-graduado em perícia e auditoria ambiental, e o médico e escritor Montserrat Martins. Participações dos prefeitos Jairo Jorge de Canoas, jornalista, ex-vereador, foi secretário executivo do Ministério da Educação; Divaldo Lara, de Bagé, formado em gestão pública e ex-vereador; e Luiz Zafalon, de Gravataí, formado em eletro e telecomunicações e em sociologia, foi secretário municipal em diversas pastas, presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente e coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Neste sábado, às 15 horas, na Rádio Metrópole AM 1570, e acompanhe também online no site radiometropoleam.com.br e no Facebook através das fanpages Rádio Metrópole, Fundação Verde, Partido Verde RS e Partido Verde 43. Boa tarde à população e aos ouvintes da região metropolitana de Porto Alegre. São 15 horas, 16 minutos, 26 graus, com sol entre nuvens. Neste dia 17 de abril de 2021, voltamos com o programa Rádio Verde Sustentável, que é uma realização da Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde do Rio Grande do Sul, aqui na nossa Rádio Metrópole AM 1570. A pauta hoje é uma pauta importantíssima, pois vamos tratar das soluções das gestões municipais frente à pandemia da Covid-19. Com isso, eu já quero chamar aqui para o cumprimento inicial o nosso também apresentador, médico e escritor, Montserrat Martins. Boa tarde, Montserrat. Boa tarde, Márcio, aos ouvintes, ao prefeito Divaldo, que já está aí, de Bagé, para falar desse tema fundamental e sem precedentes, que é a extrema dificuldade de lidar com esse problema, fazer a gestão do problema de saúde que nós não tínhamos há pelo menos 100 anos na humanidade. Perfeito. Montserrat, como nós estamos aqui à distância por uma questão de saúde, eu estou sozinho aqui no estúdio com o Adriano Amaral, que faz aqui toda a produção do programa, e também do outro lado ali está o nosso operador técnico, Daniel Graciano. Qualquer questão aí, Montserrat, tu interrompe, tu chama, para que a gente possa então encaminhar a entrevista com o nosso primeiro convidado de hoje, que eu já quero apresentar, que é o prefeito de Bagé, Divaldo Lara. Ele é atual prefeito de Bagé, foi reeleito com 50% dos votos válidos, quando da primeira eleição com 75% dos votos. Isso lá em 2008, ainda foi vereador por 2 mandatos, também por 2 anos presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. Divaldo é formado em gestão pública, conhecido pelo pioneirismo de seus projetos. O prefeito vem realizando conclusões de obras históricas pendentes, como, por exemplo, 42 quilômetros de asfaltamento na cidade, o anel rodoviário, o bairro Dois Irmãos, a Avenida Átila Taborda. Também destacou-se pela reestruturação da saúde durante todo o primeiro mandato, que resultou em bons índices em comparação aos outros municípios. Entre as realizações pela saúde,
podemos aqui destacar a renovação de toda a frota de 48 veículos novos, incluindo as 2 primeiras ambulâncias de UTI da história da cidade de Bagé. A construção de um novo reservatório de água que, por mais de 100 anos, era esperado na cidade e, com isso, mitigando, diminuindo ou até resolvendo as constantes falta de água verificado naquela cidade no noticiário há muitos e muitos anos. Não tenho nem lembrança de quanto tempo isso era uma pauta importante. Depois vamos querer saber do prefeito sobre como é que está funcionando esse reservatório. Entregou 1.164 novas moradias do programa do governo federal, além de oferecer serviços inéditos, como a casa de hospedagem em Porto Alegre, que abriga bagéenses em tratamento, e também o lar dos irmãos Santo Estevão, que abriga juntos irmãos e cidadãos em situação de vulnerabilidade social. Após o início da vacinação, foi novamente pioneiro ao imunizar os agentes de segurança, ação com repercussão nacional defendida pelo prefeito, resultando na inclusão desses profissionais na lista de prioridade de todo o país. Também quero destacar alguns dados importantes da cidade. A população hoje estimada de Bagé, na medida em que não há censo nos últimos anos, é cerca de 121.500 cidadãos bagéenses. Prefeito, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa Rádio Verde Sustentável. Olá, Márcio Souza. Meus cumprimentos a ti, a toda a tua equipe aí nos estúdios. Prazer poder estar conversando, participar desse programa aí, com a presença do Montserrat Martins, também nosso médico escritor, e com toda essa grande audiência aí que a Rádio Metrópole, né, o programa Verdes Mares tem. E eu fico feliz de poder... Verde Sustentável, perdão, e eu fico feliz de poder participar, trazendo um pouco aqui da mensagem, das ações, das experiências de Bagé, nesse momento que estamos vivendo algo, como disse, né, o nosso médico aqui, que é algo, né, único, né, não se tinha referência disso, né, na nossa sociedade, dos impactos nas questões de saúde pública, sociais e econômicas, né, no mundo inteiro. Então, espero que a gente consiga fazer aqui uma conversa direta, né, com os ouvintes, e uma conversa que leve informações e exemplos, né, das nossas experiências, daquilo que vivemos juntos nesse momento de pandemia. Perfeito, prefeito. Nós tivemos um problema técnico, por isso começamos o programa com 15 minutos de atraso, e nós vamos ter então uma pequena diminuição no tempo que nós imaginávamos de 25 minutos. Mas eu quero lhe propor que em 3 minutos, se o senhor puder detalhar esses 100 primeiros dias da sua gestão, que eu acho que é importante também do ponto de vista de informação para a população de todo o estado, em especial aqui da região metropolitana, as ações desses 100 primeiros dias, e depois nós vamos partir para a pauta específica, que é as ações da sua gestão, as dificuldades frente ao Covid-19. Depois eu passo um pouco mais de dados. Com a palavra, prefeito. Então, as cidades precisam de infraestrutura, de obras. Um governo se caracteriza justamente por investir, né, por ser construtor de infraestrutura, construtor de uma capacidade de oferecer serviços públicos de qualidade. Por exemplo, a educação no nosso município teve o melhor IDEB dos últimos 10 anos. As nossas crianças escrevem livros, são incentivadas à literatura e tem como base da sua educação os princípios familiares. As nossas crianças vão para a Feira do Livro, dar autógrafos em Porto Alegre. Essa é uma iniciativa assim, que fez o nosso IDEB disparar, aumentar muito. De quanto para quanto, prefeito? Oi? Qual era o índice e qual é agora? Nós subimos 1,1 no IDEB. 1,1 no IDEB. Tanto nas séries iniciais, como nos anos finais, no 9º ano, né, nosso IDEB teve uma evolução nos 2 segmentos que supera os melhores IDEBs dos últimos 10 anos, para ter uma noção.
A nossa mortalidade infantil, só a escola revitalizada, nós tivemos 32 escolas revitalizadas. 32 escolas revitalizadas. Vamos fechar agora esse semestre com 35 escolas revitalizadas. As nossas crianças recebem merenda em casa, café da manhã, kit de café da manhã, acompanhamento, aulas online. Quem não tem, recebe pendrive, recebe a estrutura para poder estudar e ter acesso à informação. Nós conseguimos com o presidente da República a primeira escola cívico-militar, a ser inaugurada por ele mesmo, aqui em Bagé. Temos 2 escolas cívico-militares. Ônibus da educação, nós conquistamos 16 ônibus, micro-ônibus adaptados para a educação junto ao governo federal. Na saúde, nós tivemos o menor índice de mortalidade infantil, que é o que mede a saúde. Normalmente é esse indicador que mede a qualidade do serviço de saúde. A nossa mortalidade infantil não chegou na casa de 7 pontos, ficou em 6,9. É a menor mortalidade infantil da história de Bagé, nós fechamos no ano passado, Dr. Monserrat. Nós estamos aqui em Bagé, nós temos 22 salas de vacinação, um sistema que não é obstruído por filas, por demandas, né? Trabalhamos sábados, domingos, feriados, criamos 5 postos de referência, né? Onde nós, nessas 5 regiões, nós posicionamos os nossos especialistas para poder desafogar a demanda de especialista nas unidades básicas de saúde. Nós temos, para ter uma ideia, nesse momento a construção já de 20% da única unidade de radioterapia que nesse momento está sendo construída no Rio Grande do Sul. Nós estamos construindo aqui, ao lado da nossa unidade de quimioterapia, a radioterapia. É uma obra de 10 milhões e meio, 800 metros quadrados, o acelerador nuclear já está na base naval do Rio de Janeiro. E com isso, Márcio, nós vamos ter então uma obra muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Essa obra nós conquistamos com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, e isso vai permitir que os nossos bagienses e toda a região da campanha não necessite mais demandar de vagas de radioterapia na Grande Porto Alegre, que era o nosso caminho principal, aqui na Zona Sul, através de Pelotas, ou no centro, que era Santa Maria. Então nós vamos absorver toda uma demanda de tratamento completo de câncer aqui em Bagé, e eu estou muito feliz, porque é uma das obras que nós mais lutamos para realizar. E o restante, né, a obra da barragem com a construção com o Exército Brasileiro, obra que já está em andamento. O Exército Brasileiro está construindo 2 obras no estado gaúcho. A BR-116 e a obra aqui da barragem dos Bagienses, que vai resolver o nosso problema de abastecimento pelos próximos 400 anos. Aumenta em 5 vezes a nossa capacidade de armazenamento de água. Convênio já assinado, o Exército já na parte de topografia e mobilização de alojamentos, e nós devemos aí ter o início da movimentação de terra nos próximos dias. Esse é um breve resumo, para não ser prolixo, ser objetivo, das ações desses primeiros 100 dias. Ontem saímos de Brasília com a conquista da usina de oxigênio, de 150 mil kits que chegam em 72 horas, deve estar chegando na segunda, terça-feira, esses kits aqui em Bagé. Também encaminhamos o processo e o plano para abertura da gestão plena. Aqui o Dr. Monserrat sabe o que se trata. Bagé não tem gestão plena, quem tem a gestão aqui são os hospitais com o governo do estado, e pelo relacionamento que nós temos com Brasília e a capacidade de captação de recurso e todas as estruturas e equipamentos de saúde nos permitem abrir então o processo para que a cidade de Bagé tenha a gestão plena em saúde, ou seja, todos os serviços municipalizados, com relacionamento direto ao orçamento geral da União, o que vai nos permitir uma ampliação de recursos aí na casa de aproximadamente mais 50 milhões. Eu acredito que seja o grande salto de qualidade na saúde aqui dos bagienses, essa mudança, né, saindo da gestão básica para a gestão plena em saúde. E também conquistamos 2 ambulâncias UTIs, por incrível que pareça, apesar de Bagé ser uma cidade com mais de 200 anos, nós não tínhamos para o serviço público, nunca teve, ambulâncias UTIs que permitisse o transporte das pessoas, né, necessitadas, das pessoas carentes, em estado grave, para outros
locais para atendimento. Era sempre através de convênio e pagamento particular. Agora nós temos 2 ambulâncias UTIs e reestruturamos. A nossa cidade está com a rodoviária nova, que está sendo inaugurada em 15, 20 dias, uma das mais bonitas do estado do Rio Grande do Sul. Nosso aeroporto revitalizado e já leiloado, arrematado por um grupo aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu tive na Infraero essa última semana em Brasília, e nós devemos estar recebendo também os voos e os pousos aqui, Márcio, em Bagé, do ATR-72, o avião de 70 lugares. Então, Bagé criou uma conexão comercial com o Brasil e com o mundo. A cidade hoje tem acesso por terra, pelo ar, e isso permite colocar Bagé como um dos principais municípios em crescimento e desenvolvimento na rota de investidores e empresários no estado do Rio Grande do Sul. Sem falar que é uma cidade que concilia o cuidado, né, e o tratamento das pessoas no que se refere ao vírus, juntamente com o cuidado e os protocolos e abertura das atividades econômicas, sem esquecer a parte social. Aqui em Bagé nós já distribuímos mais de 20 mil cestas básicas. Eu duvido que isso tenha acontecido em alguma cidade no Rio Grande do Sul, porque nós cuidamos aqui realmente das pessoas que mais necessitam, sabemos que elas estão passando fome e precisam receber ajuda, tanto que agora na próxima semana chega mais 2.500 cestas básicas encaminhadas pelo Ministério da Cidadania, através da articulação do ministro Onix e o presidente Bolsonaro para a cidade de Bagé, para alimentar os mais necessitados. Perfeito, prefeito. Nós, como eu disse, nós tivemos fazer um registro sobre mortalidade infantil, Márcio. Por favor, Montserrat, deixa eu só fazer uma introdução aqui sobre os dados e aí eu já te passo para tu fazer as perguntas, pode ser? Não, na verdade eu vou fazer só um registro sobre o que o prefeito já falou, uma questão extremamente importante, como medidas básicas podem reduzir a mortalidade infantil, como ele conseguiu aí em Bagé, com a vacinação e com os pediatras acessíveis nos postos de saúde. Na verdade, são 4 medidas muito simples que todos os prefeitos poderiam fazer. Aqui no Brasil, nós tivemos o grande destaque da redução da mortalidade infantil no governo do Ceará, que foi a redução mais drástica conseguida, com 4 medidas muito simples. Essas que o prefeito já falou, do cuidado com a vacinação, com os pediatras supervisionando o crescimento nos postos de saúde, além dos cuidados com a hidratação oral e com a amamentação. 4 medidas muito simples que todos os prefeitos poderiam fazer e teriam um grande impacto na redução da mortalidade infantil, como está tendo em Bagé. Muito bom, muito bom. Nós acionamos aqui, criamos o NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que justamente dá esse cinturão de orientação, proteção e encaminhamento para a nossa rede, né, das nossas gestantes e da saúde da população como um todo, principalmente de quem está na ponta, na base, né? Então o NASF é uma das ferramentas que ajuda muito para que possamos ir ao encontro da redução da mortalidade infantil dentro desses princípios que tu falou. Prefeito, por conta do problema técnico, nós temos mais 6 minutos de entrevista e eu gostaria muito de explorar um dado que eu considero significativo. Bora. De sua gestão, na medida que o senhor já está há 2 mandatos, não é? Como prefeito. Primeiro, o número de mortes, embora seja um número alto, 153 mortes, esse dado aqui é do G1 do dia 15, ok? Embora seja um número alto, 153 mortes em relação a outros municípios de mesmo porte, é comparavelmente um número muito menor, e isso nos chamou a atenção quando nós verificamos. Claro que é de se lamentar as 153 mortes, se todas pudessem ser evitadas, a gente não está minimizando essas 153 mortes que trazem sofrimento, que trazem dor para a população e para as famílias bagéenses. Mas o senhor tem tido um resultado bastante importante, considerando que o senhor está em 2 gestões, e a herança dessa nova gestão é aquilo que o senhor fez anteriormente, ou seja, é mérito seu esse número de não, assim, explosivo de mortes. Toda morte é lamentável, mais uma vez eu quero dizer. Mas o senhor tem uma média de 126,1 mortes para 100 mil habitantes. A sua cidade, embora o Rio Grande do Sul tenha enfrentado nesse período
um índice de contaminação e de mortes maior do que todo o Brasil, a sua cidade encosta quase no nível médio nacional, o que é um dos melhores resultados do Rio Grande do Sul, que é 2,43 mortes em relação ao total de infectados. Ou seja, o senhor está tendo quase um pouquinho mais de 97,5% de recuperados por Covid. Eu gostaria de saber, nesses próximos 6 minutos que nós ainda temos, as medidas, prefeito, que o senhor tem implementado, o senhor e o seu secretário da Saúde, o Montserrat, pode complementar, para que o senhor tenha conseguido esse bom resultado em relação ao restante do Brasil. Montserrat, quer complementar? Não, perguntasse bem. Vamos lá, prefeito. Primeiro eu quero sugerir à CNN que possa te contratar para apresentar os programas aí, tanto da CNN quanto, né, da Rede Globo aí, porque como faz diferença quando o jornalismo é sério, o jornalismo é com base, né, e não números manipulados, mas informações oficiais. Parabéns, Márcio, pela tua condução e pela pergunta. E olha que no início recebi aqui a oferta de um container freezer para armazenar corpos. Vocês devem lembrar muito bem disso, né? Lá no ano passado, Bagé começou como a cidade com maior contaminação no estado do Rio Grande do Sul. Nós estávamos entre as 10 cidades com maior contaminação. É fruto de um trabalho, de uma competência de equipe, né? Tem um excelente vice-prefeito que é médico, fruto de ir para a linha de frente, né? De trabalhar em busca de soluções. Não adianta lamentar, não adianta lamuriar. Quem governa, né, não pode ser movido por medo, né? Tem que ser assessorado por pessoas técnicas, capazes, né, operacionais. Nós temos uma grande equipe aqui de trabalho e as medidas é um conjunto, não há como destacar uma única medida. O resultado de Bagé, que coloca a cidade de Bagé e a nossa região como uma das que tem o melhor desempenho em combate ao vírus. Por exemplo, eu não tive aqui em Bagé colapso, como se teve aí nas demais regiões. Tive problemas, sim, de demanda alta, inclusive meu hospital é regional, eu atendo. Nesse momento tem pessoas de outras cidades aqui cuidando e devolvendo eles com vida para os seus municípios. Mas, por exemplo, eu não permiti fechar a cidade de Bagé, não deixei que o governo fechasse. Então eles quebraram diversas cidades no Rio Grande do Sul, mas Bagé não quebraram. Tá? Aqui a nossa estratégia, né, de trabalho é combater as aglomerações, seguir os protocolos, vacinar. Antecipamos a vacinação do H1N1 ano passado, foi muito eficiente esse trabalho, fizemos vacinação domiciliar, isolamos os nossos idosos, né, e fizemos testes em massa no município. E lógico, tudo que é bom de outros lugares nós copiamos, porque nós não temos vergonha de copiar o que é bom, do mesmo jeito que nós gostamos de exportar, né, as nossas atitudes e as nossas ações que foram exemplares aqui, como por exemplo a vacinação da segurança pública e das gestantes de alto risco, que começou em Bagé, isso que acabou virando aí uma ação e uma medida elogiada pelo próprio governo do presidente Bolsonaro, pelo próprio presidente. Na terça-feira tive audiência com ele, me parabenizou pela ação da segurança pública, e hoje os trabalhadores da segurança pública estão imunizados, protegidos. Aqui em Bagé já tomaram a segunda dose, e eu fico muito feliz de que os números que está aqui, que tu acabou de apresentar, todos comprovam que a gestão é eficiente, e se a gestão é eficiente é porque a equipe é uma equipe extremamente competente e a gente trabalha juntos aqui para poder dar a estabilidade, fugir dos radicalismos no município, viu, Márcio? Radicalismo daqueles que acham que é uma gripezinha e radicalismo daquele outro grupo que acha que tem que estar tudo fechado, trancado, como se as pessoas não dependessem do seu trabalho, do seu sustento, para poder levar a comida para sua mesa. Montserrat? Prefeito, uma pergunta sobre a questão. Eu queria fazer uma pergunta para o prefeito sobre essa questão de como conseguir manter, não é, a cidade aberta, funcionando como ele falou. Eu acho que uma questão que ele já relevante, ele já colocou, que é a questão dos testes em massa. Não é? Nós tivemos pouca testagem aqui no Brasil, porque os testes permitem a identificação precoce
dos casos, então permite isolar esses casos da população em geral. Duas questões que eu acho que estão sendo problemáticas aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, que eu pergunto como é que ele enfrenta, é assim, ó, a questão do transporte coletivo é um grande fator de contaminação, e outra coisa que eu pergunto é como é que se tem havido fiscalização no comércio. Para se ter uma ideia, os supermercados aqui em Porto Alegre, que sempre permaneceram abertos, e aliás em todos os lugares, nunca sofreram qualquer tipo de restrição, eles estão se dando ao luxo de, aqui em Porto Alegre, estão se dando ao luxo de sequer medir a temperatura das pessoas que entram no estabelecimento. Né? Então, há uma certa, aqui em Porto Alegre a gente tem observado uma certa negligência nessa fiscalização. Enormes supermercados de Porto Alegre não medem nem a temperatura de quem entra. Então eu pergunto se em Bagé existe alguma fiscalização do comércio e também como é que ocorre, que cuidados tem no transporte coletivo. Prefeito, temos 1 minuto, lhe peço perdão por conta do nosso tempo, mas temos 1 minuto. Então, aqui o nosso transporte coletivo nós espaçamos os horários das linhas de ônibus, né? Colocamos mais veículos e tivemos um espaçamento com isso. E trabalho de higienização no início e no fim, né, de cada linha. Então sempre o pessoal faz um trabalho de higienização muito forte. E com relação ao comércio, na grande parte, assim como a sociedade, né, acaba que o comércio é reflexo da sociedade, né, assim como a política é reflexo da sociedade. Aqui nós temos a grande maioria dando total e absoluto apoio, inclusive essa conscientização por parte das pessoas na utilização de máscara, da higiene pessoal, veio através do apoio, né, das empresas que ajudaram a fazer com que as pessoas tivessem o costume, porque nós tivemos que mudar um costume, né, o costume de utilizar máscara e também o álcool gel. O comércio em Bagé tem fiscalização permanente, nós colocamos aqui uns branquinhos, que no início o pessoal deu o nome de astronautas aqui, mas a gente colocou 80 pessoas, né, para fazer o trabalho aqui de loja em loja e nas ruas, para poder orientar, dar as informações. Hoje já não é mais necessário esse efetivo, só o efetivo da fiscalização, que dá um bom acompanhamento, e o comércio de Bagé não é contaminante, por isso que eu não fechei e não permiti que o governo do estado fechasse a minha cidade. Prefeito, eu lhe agradeço demais as informações que o senhor traz ao programa, abrilhantando. Eu, obviamente, não posso apresentar, primeiro, que eu não me considero qualificado para tanto estar na Globo ou na CNN. Segundo, que eu tenho um partido, Partido Verde, que nós temos que fazer crescer no estado do Rio Grande do Sul. Não teria tempo, mas fico lisonjeado com o seu elogio. Prefeito Divaldo Lara. E é verdadeiro, viu, Márcio? É verdadeiro, porque a gente vive uma polarização muito complicada, né? Uma politização do judiciário, né? E uma judicialização da política. Assim, as coisas chegaram a esse extremo, né? Prefeito, e no meio disso tudo, uma sociedade que precisa o melhor de todos nós. Então, homens equilibrados, com propostas ideais cada vez mais, são relevantes dentro da nossa sociedade. Obrigado. Eu, particularmente, prefeito, não tenho apreço político pelo presidente da República. Independentemente disso, o seu trabalho é muito relevante nessa área. E foi por isso que nós escolhemos, mesmo sabendo que o senhor é apoiador do presidente, isso é uma condição que cada um tem a sua e a gente respeita, mas o sentido é de destacar o sucesso da sua gestão frente ao mal do século, como bem citou o Montserrat. Então eu quero aqui lhe parabenizar e quero lhe convidar a voltar a esse programa outras vezes, se aceitar o convite, nós vamos beber um pouco na sua fonte aí de Bagé, tá bem? Vontade, estou à disposição. O PV compõe aqui conosco o time do governo, com resultados extraordinários à frente da pasta de secretaria, da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Já são mais de 47 empresas se instalando no município de Bagé através dessa gestão muito eficiente aqui que o Partido Verde faz junto conosco. Então, mandar um abraço aí para o Baiar, que é o nosso presidente e secretário. Isso mesmo. Prefeito, fique com Deus, que obrigado, amigo. Essas boas ações continuem permeando a sua gestão e que nós possamos, no futuro, explorarmos um pouco mais da qualidade dos resultados da sua gestão.
Um grande abraço e um bom final de semana para o senhor, para a família e para os bageenses. Para ti e os teus também, em especial aqui o Dr. Monserrat Martins. Convidá-lo a vir a Bagé, todos que estão nos acompanhando, dizer que a gente está à disposição. Prazer, Márcio, participar contigo e as ordens, só me escala que eu entro no time verde aqui, tá bom? Abraço. Combinado, combinado. Conosco então... Um abraço, prefeito. Prefeito Manda Divaldo um Lara. Jornalista Maurício Campos, da de Bagé também. Vamos agora, já rapidamente, como tivemos esse problema técnico, nós temos que ganhar tempo. E, para tanto, eu quero chamar agora o prefeito de Gravataí, Luiz Afalon. Boa tarde, prefeito, tudo bem? Grande Márcio. Tudo bom, Márcio? Como é que tu tá? Tudo tranquilo, prefeito. Primeiro, lhe parabenizar pela eleição, não tinha tido essa oportunidade. O senhor foi eleito com mais de 50 mil votos na cidade de Gravataí, o que não é pouca coisa. Viu só? 57.659 votos. Exatamente. O prefeito... Bastante, né? Muito voto, prefeito, muito voto merecido, né? Quem tem trabalho, obviamente, conquista o resultado. O prefeito Luiz Afalon, Zafa, né, como é conhecido, e assim foi feito na campanha, é formado em eletro e telecomunicações e em sociologia. Desde 2012 está em Gravataí e já foi secretário-geral do governo de habitação, de saneamento, da fazenda, da administração de recursos urbanos, de governança e comunicação. Também, uma coisa que nos é muito caro, prefeito, foste presidente, diretor-presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente, a conhecida FAMA. Também foi coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, coordenou a execução e implantou o Plano de Saneamento Básico. Também coordenou a execução e implantação do Plano de Gerenciamento de Recursos Resíduos Sólidos, entre tantas outras atividades, prefeito, que eu não vou mencionar aqui, senão nós vamos tomar aqui o programa lhe apresentando. É natural de Pelotas, mora há 30 anos na zona rural de Gravataí, e tem um dado aqui que me chamou a atenção. Bom, o Luiz Afalon, ele também foi secretário adjunto de Estado do ex-prefeito e ex-secretário Marco Alba, no governo Ieda Crucius, e também foi diretor-presidente da Corsã 2009 e 2010. Está lhe dando dor de cabeça agora, né, prefeito? Mas tem um fato aqui que eu considero pitoresco. Nos anos 70, foi bicampeão de salto triplo e à distância nos Jogos Estudantis Brasileiros. Conta rapidamente, prefeito, como é que foi isso? Isso é assim, eu estudava na Escola Técnica Federal de Pelotas, que por responsabilidade sua tem um campus aqui em Gravataí agora. Lembra disso? Trabalhei muito com o senhor, com o ex-prefeito Marco Alba, para que esse campus... Bom, isso. Eu e o Márcio, Dr. Monserrat Martins, que levou o Márcio Alba, o Márcio Souza daqui, nos deixou órfãos do Márcio aqui em Gravataí. Isso aí nós não vamos lhe perdoar tão cedo, mas eu sei que ele está fazendo um bom trabalho aí no PG estadual e deixa ele por aí por enquanto. Esse rapaz é gente boa. E o Márcio me ajudou a trazer um campus da Escola Técnica Federal de Pelotas para cá, que hoje é IFSU o nome, né? Instituto Federal Sul Rio Grandense. IFSU. E nessa escola que eu estudava, era uma escola cívico-militar, mas muito mais militar do que cívico. Naquela época, nos anos 70, a escola era dirigida por militares. E tinha lá uma quadra de atletismo, né? E eu ficava olhando aqueles caras treinar e correr e tal. Um dia eu cheguei do lado de um capitão que era treinador de atletismo e olhei para eles. O que tá olhando aí, guri? Eu digo, olha, o que esses caras fazem, eu também sei fazer. Tem certeza que tenho? Corro mais do que eles. E tem certeza, vamos fazer um teste. Amanhã vem aqui de calção, um tênisinho, vamos fazer um teste. E aí comecei a fazer. E aí eles descobriram que eu tinha velocidade. Se eu tinha mais velocidade que muitos dos que treinavam lá. E aí ele disse assim, mas tu tem altura, quem sabe tu tenta o salto de distância. Vamos tentar. E fui tentando, fui indo. Quando eu vi, eu estava na Sojipa, em Porto Alegre, fazendo salto de distância e salto triplo.
E na época existiam os Jogos Estudantis Brasileiros, né? Lembro, os militares adoravam essa coisa, Jogos Estudantis Brasileiros, não sei o que e tal. E eu participei desses jogos 2 vezes, fui bicampeão brasileiro, uma em Belém do Pará, depois em Natal, no Rio Grande do Norte. Andei por aí pulando por esse Brasil afora, aí até fora do Brasil, pela Sojipa e tal, né? Mas naquela época a gente não podia viver de atletismo, né? Hoje parece que tem os patrocínios, mas naquela época a gente fosse viver disso, passava fome. Aí mas eu resolvi trabalhar. A pergunta que fica é o seguinte: o Brasil perdeu um grande atleta ou ganhou um grande político? Acho que ganhou um grande político pela votação que fez em Gravataí, né, prefeito? Exatamente. E daí, não sei, essa resposta é meio complexa. Podia ser eu seguisse carreira, mas naquela época era muito difícil. Mas tu tinha que ter um patrocínio, né? Porque no patrocínio no Brasil não existia. A gente tinha que comprar, inclusive, o material de treino, a gente tinha que comprar, porque os clubes não davam. Eu me lembro que na Sojipa a gente conseguia da Argentina alguma coisa. O Brasil era muito atrasado naquela época em atletismo, e até hoje, né? Não melhorou muito, mas hoje tem clubes aí que patrocinam atletas. Naquela época não era possível. Aí eu acabei indo trabalhar na CRT, eu era formado em eletro e telecomunicações, aí fui trabalhar na CRT e larguei o atletismo de mão, porque não sei se até onde eu iria, né? Mas... Perfeito. Sei lá. E aí Prefeito. entrei para a CRT, da CRT para a vida pública e fui indo. Perfeito. Prefeito, em 3 minutos, prefeito, 100 dias de governo se passaram. O que o senhor considera mais importante, mais relevante nas suas realizações? Por favor. Olha, Márcio, eu peguei, depois da eleição, a gente estava com os índices da Covid diminuindo, estavam numa fase boa. Mas logo em seguida começou a piorar e eu estou há 3 meses no governo aqui só trabalhando praticamente em cima desse assunto. Arrumando dinheiro para melhorar a estrutura de hospitais na cidade. O senhor conhece aqui, o hospital aqui é muito fraco, né? É muito aquém das necessidades que nós temos em Gravataí. Quando eu assumi o governo, em 1º de janeiro, nós tínhamos 32 leitos para tratar da Covid. 32 Hoje, leitos? Eu tenho 150 leitos. Esse dado me surpreendeu bastante. 9 de UTI, né? Tinha 9 de UTI, dos 32, 9 era UTI. E aí a gente foi ampliando, chegamos hoje a 30 de UTI e 150 no total para o tratamento da Covid. Então a gente evoluiu muito, mas isso tudo tem um custo, tem muito trabalho, tem muita dedicação para conseguir romper barreiras. Por exemplo, ali no meio de fevereiro, de final de fevereiro, quando era o pico da crise, né, que a gente começou a viver aquela confusão toda, março, a gente teve problemas, por exemplo, de superlotação das estruturas e a regulação estadual fechada completamente, não tinha vaga para ninguém em lugar nenhum, né? Aí nós tivemos que fazer um trabalho junto com a Santa Casa de quase que na surdina transportar pacientes daqui para a estrutura da Santa Casa em Porto Alegre, né, porque a regulação não estava aberta, não permitia, né, e a Santa Casa abriu uma ala lá para nós específica para Gravataí. Então a gente trabalhou, para te dizer, nesses 100 dias de governo, trabalhou praticamente em 2 frentes, né, arrumar dinheiro e arrumar estrutura hospitalar que atendesse a nossa cidade, que atendesse a nossa comunidade, e também trabalhamos muito na busca de empreendimentos para a cidade. A gente tem conseguido bastante coisa, estamos anunciando diariamente novos aí, porque daqui um pouco o mundo recomeça e nós temos que ter uma recuperação econômica satisfatória, né? Porque o tombo foi grande. 2020 refletiu, evidentemente, em 2021. 2021, que está acontecendo hoje, lá em 2023, eu vou ter o reflexo no ICM. Então a gente tem a GM, por exemplo, que é o grande motor da economia de Gravataí, está parada desde fevereiro e só reabre parada, 100% parada, reabre em julho, né? Então a situação na cidade é complexa, né? Prefeito, qual foi o percentual da arrecadação que diminuiu? Nós temos hoje uma redução já escrita na Fazenda de 30%. 30%? Só na 30%. 30%. A GM praticamente não trabalhou ano passado, a Pirelli não trabalhou, a Promit não trabalhou muito pouco, eles estão trabalhando sempre com um time reduzido. O comércio teve o prejuízo que teve,
né? O que tem nos salvado, Márcio, por incrível que pareça, é a construção civil. Que esse é um ramo que não parou e que Gravataí, pela excelente posição geográfica que tem aqui na Grande Porto Alegre, tem recebido investimentos imobiliários que não para mais, né? Graças a Deus, bastante empreendimentos imobiliários. Então a construção civil é que manteve Gravataí em pleno funcionamento. E nunca, por exemplo, faturamos tanto em ITBI como estamos faturando hoje. Senão o tombo seria maior. Então, estamos trabalhando permanentemente na busca de novos investimentos. Prefeito. Na passada, nós anunciamos o Magazine Luiza e outras empresas que nós vamos anunciar essa semana que estão se instalando no município. O Zafari começou a construção, um investimento de 350 milhões de reais ali na Aliás, o Zafari é um empreendimento que o senhor trata dele há pelo menos 5 anos, que eu me lembre. Exatamente, dia a dia. Eles tinham uma pendência lá com os lindeiros dele, a gente conseguiu resolver no tempo e agora eles começaram as obras há uns 15 ou 20 dias aqui, finalmente. Porque, não porque seja o Zafari, mas porque mexe na economia, gera emprego, gera renda, gera movimento na economia, isso é importante. E depois, evidentemente, que a grife Zafari interessa ao município. Prefeito, antes de passar a pergunta para o Dr. Montserrat, eu quero ler aqui uns dados, sempre dando a fonte, é claro, que é o G1 de 15 de abril, de 2 dias atrás. Gravataí naquela data tinha 595 mortes, numa média, não é média, na verdade é um número de 209,79 mortes para cada 100 mil habitantes. A cidade tem 3,8 mortes em relação aos infectados. E tem 15.646 casos. Tem outro dado aqui que eu acho que é importante, que Gravataí está na... Esse aqui não é um dado que trata de relação casos com a população, então é um dado que está distorcido seguramente, né? Mas em números totais de mortes, Gravataí hoje ocupa a 88ª posição. Se fosse feito numa relação de mortes com a população, seguramente ela estaria abaixo de 100, não tenho dúvidas disso, por isso eu faço esse é o único dado que eu considero não preciso. Mas eu lhe perguntaria, prefeito, dado essa situação de agravamento, sobretudo na região metropolitana, diferente daquilo que vem acontecendo ou aconteceu na região de Bagé. Quais são as medidas que o senhor está tomando no sentido de prevenir, de tentar diminuir esse percentual de mortos? O senhor já deu um dado que é bastante significativo, de 32 para 150 novos leitos na cidade, que é um esforço considerável, mas para além disso, considerando também a diminuição da arrecadação, eu sei que é praticamente uma pergunta que ela envolve uma espécie de contrassenso. Embora tenha diminuição da arrecadação, quais são as medidas que o senhor está tomando, está pensando em tomar, para que esses percentuais diminuam de morte e de sofrimento da população de Gravataí em relação ao Covid-19? Montserrat, se quiser complementar a pergunta, fica à vontade. A minha pergunta vai no sentido se existe alguma ação da Grampal, Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, para alguma estratégia conjunta. Eu vou dar um exemplo, achei muito significativo a informação do prefeito da ampliação dos leitos aí em Gravataí, que agora tem 30 leitos de UTI, quando no início tinha 9. Bem menos, né? Eu até anotei aqui quando ele falou, só tinha 9, eu consegui aumentar para 30. A Grampal poderia fazer uma coisa que Porto Alegre não está fazendo. Porto Alegre não tem aproveitado, por exemplo, um hospital extremamente propício para a Covid, que seria o Hospital Parque Belém, que está lá desativado e teria, inclusive, só esse hospital já tem instalados ali 30 leitos, já com o encanamento para o ar pronto. Só falta colocar o aparelho do ar ali para funcionar. Já tem uma infraestrutura, sem falar que foi feito um hospital que foi construído para problemas respiratórios, que é uma área mais bem arejada de Porto Alegre, e que tradicionalmente sempre recebeu muitos habitantes da região metropolitana toda. Nunca foi um hospital só de Porto Alegre. E me ocorreu a dúvida se a Grampal não cogita ter medidas comuns, como, por exemplo,
assumir a gestão desse hospital, que está lá disponível, já se ofereceu para tratar Covid, mas Porto Alegre já tem outros grupos hospitalares que estão, digamos, de alguma forma monopolizando aqui a prefeitura, e o hospital Parque Belém está abandonado. Então, minha pergunta é se a prefeitura de Gravataí tem tido alguma interação com a Grampal, com outros municípios, e tem havido alguma estratégia conjunta na região metropolitana. A Grampal tem se reunido, Monserrat, no mínimo 3 reuniões por semana a gente faz para tratar das questões da Covid. E o único encaminhamento que a gente tem dado lá, e mais, até porque conversando entre os prefeitos e a regulação fechada, ou seja, a gente não tem há muito tempo, a gente não tem o Estado fazendo a regulação de leitos, por exemplo, fechou, todo mundo fechou as portas e cada um por si. Então a gente vem acompanhando cada município com as suas dificuldades, um tentando ajudar o outro, a gente se ajuda bastante dentro da Grampal. Teve um dia, na madrugada, que o prefeito de Eldorado do Sul estava desesperado, com pacientes quase morrendo, em busca de oxigênio, né? Isso na madrugada a Grampal se mexeu e atendemos o prefeito de Eldorado. Então essas ações a gente tem feito. Uma outra ação que a Grampal tem feito é a busca da compra de vacinas. Nós temos um consórcio ali na Grampal, o consórcio da Grampal, buscando compra. Então fizemos contatos já com a Sputnik 5, é o contato que a gente tem, e contato com o Butantan em São Paulo. O Butantan em São Paulo fechou as portas e olha, nós só vamos ter conversa com os municípios lá para o setembro, outubro, até lá, tudo que nós estamos produzindo está contratado. Esse assunto da Sputnik tem andado, né, tem andado regularmente, mas até agora a Anvisa não liberou a vacina deles e nós estamos nesse momento. Até pouco tempo atrás o governo federal dizia que não podia, mas isso já foi vencido e a gente está aguardando. Então todos os municípios da Grampal, se a Sputnik, essa vacina russa, estiver disponível, olha, resolvemos praticamente o problema de vacinação da Grande Porto Alegre, dos municípios da Grande Porto Alegre. Todo mundo, todos os prefeitos se inscreveram lá e deram as suas quantidades, né? Então, com isso, resolve praticamente o problema de vacinação da cidade. E no mais, a gente tem tratado muito mais, Monserrat, das questões da relação com o governo do Estado. Os prefeitos da Grande Porto Alegre têm um problema sério, que é o fechamento das cidades, né? Alguns prefeitos querem fechar 100% e outros querem abrir 100%. Então, a gente continua nesse diálogo. Há poucos dias elegemos, então, o prefeito de Porto Alegre como presidente da Grampal, ele assumiu há poucos dias, e ele tem uma relação mais estreita com o comitê de crise lá do governador, né? Até por ser prefeito da capital, ter ali o grande tambor da Grande Porto Alegre, é a capital, onde está a mídia toda reunida. Então ele tem conseguido, dentro da ideia dele, abrir mais e nós ocuparmos o espaço da cogestão. Para uns isso é maravilhoso, né? Que a gente consegue abrir o comércio, e para outros isso é horrível. Que nem o prefeito Lara estava falando há pouco, eu estava ouvindo ele falar aqui, se tu não fechar, né, eles vão te chamar de genocida, a metade da cidade. Se tu abrir, né, de genocida. Se tu fechar, tu quer acabar com o emprego, tu quer acabar com as pessoas não podem comer, a fome graça na nossa cidade, e aí vai. Então o prefeito está nessa roda viva. Então a Grampal, de fato, está tratando de vacinas e de entrar para dentro do comitê de crise do governo do Estado para poder interferir lá. O prefeito Melo, vocês ouvem ele falar diariamente aí, né? Ele é um defensor da abertura do comércio como um todo, né? De não fechar e tal. E agora a grande briga da Grampal tem sido abrir as escolas, né? As escolas de ensino para as crianças até o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, as creches, né? Então essa é a grande batalha no momento. Com relação à pergunta do Márcio, o que a gente tem feito? Bom, Márcio, a gente tem feito aqui para diminuir esses números de tudo, né? Mas basicamente o grande desafio é ter atendimento médico. O nosso hospital fica muito, mas muito aquém da necessidade da cidade. O nosso hospital foi criado lá há 50, 60 anos atrás por uma Gravataí, cidade dormitório, e não cresceu. É aquilo ali que eu disse. Então, lá no início, nós tínhamos 32 leitos para Covid, né?
E teríamos que criar mais. Se não tivéssemos feito isso diuturnamente, abrimos uma UPA exclusiva para a Covid em Gravataí. E começamos a fazer, já agora em março, testagem muito mais forte. Não uma testagem em massa, como disse o prefeito há pouco, até porque não tinha testes para isso, mas começamos a testar muito mais e começamos a usar todo o efetivo de fiscalização da cidade focado em evitar aglomerações. Então, a Guarda Municipal, que o Márcio conhece tão bem aqui de Gravataí, ela está focada 24 horas fazendo isso junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil e com os fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós estamos sábado, domingo, todo dia, recebendo denúncias de aglomerações e trabalhando nisso. É isso que nós estamos fazendo e procurando atender a sociedade como um todo. Todas as nossas unidades, são 29 unidades de saúde que nós temos na cidade, 2 UPAs, todas elas atendem Covid. Todas elas fazem o atendimento preliminar de Covid e fazem os testes. E a estrutura que nós montamos de 150 leitos, no pico nós estávamos sempre lá com 110, 112% de ocupação. O nosso hospital de campanha nós não fechamos, mantemos ele, teve cidades que fecharam, nós não fechamos. O nosso hospital de campanha, para vocês terem uma ideia, teve um dia no pico ali de março que chegou a ter 500% da ocupação. 10 leitos, 54 pessoas dentro do hospital de campanha. 42 pacientes em cadeiras, em macas e em poltronas sendo atendidos. Nós tivemos um momento muito grave na cidade. Teve um dia que a Santa Casa veio aqui, o Conselho Técnico da Santa Casa, e ameaçou fechar o hospital porque não tinha mais condição física e médica de atender. Não tinha mais condição, tinha passado todos os limites, né, de atendimento. Nós fomos no Ministério Público, não deixamos fechar. Foi o dia que a gente conseguiu abrir uma ala da Santa Casa em Porto Alegre e contrabandeamos para Porto Alegre, esse é o termo, contrabandeamos para Porto Alegre 20 pessoas que estavam precisando de UTI ou precisando de leito aqui em Gravataí para lá. E a partir daí, felizmente, começaram a cair os números, começamos a retomar uma situação de normalidade e hoje nós temos aí em torno de 70% da estrutura ocupada, 75%, UTI um pouco mais, mas 75% da estrutura ocupada. Então, esse trabalho da Guarda Municipal, fazendo esse trabalho na rua, o trabalho de conscientização junto com a SIGRA e com o Cindy Lojas, para que o comércio, para que as pessoas tenham responsabilidade junto com a Prefeitura no cuidado da doença, tem dado bons resultados e a gente tem conseguido estabilizar os números. Hoje nós estamos numa condição, vou bater na mesa aqui, uma condição fantástica, comparada ao que nós estávamos ali em meados de março. E aí o trabalho da sociedade, o trabalho da Secretaria da Saúde, o trabalho da Guarda Municipal, da Brigada, da Polícia Civil, dos fiscais de desenvolvimento econômico, aí, andando na rua permanentemente, tem nos dado essa tranquilidade de estabilização. Hoje nós estamos numa situação, Márcio, que Deus me permita que continue assim. Nós estamos muito bem, obrigado. Aliás, o senhor agregou um outro elemento que eu julgo bastante importante nesse momento, que é a informação. Eu vejo carros de som passando pela cidade informando a população o que deve fazer como procedimento básico para evitar a perda de vidas. Eu quero lhe parabenizar por essa ação, que é tão importante a conscientização quanto a ação na ponta, né? Depois de que a pessoa já está contaminada e corre risco de vida. Você tem que estar permanentemente, Márcio, isso a gente aprende aí na vida, né? Avisando as pessoas, olha, o perigo não passou, o vírus continua, a nossa estrutura está superlotada. Se a gente não fizer isso o dia inteiro, por incrível que pareça, as pessoas acabam esquecendo. Quer ver agora um exemplo? Eu estou aqui numa campanha na rua para que as pessoas venham fazer a segunda dose. 20% das pessoas não compareceram para fazer a segunda dose. As pessoas esquecem, parece que volta ao normal. Cansaram do assunto Covid e nem na segunda dose eles foram fazer. Sobre esse assunto da continuidade, um comentário que eu queria fazer da questão da continuidade da Covid é que provavelmente um assunto que vai se tornar mais relevante daqui para diante é a questão das variantes. Um dado muito significativo que a primeira vacina que fez uma pesquisa sobre eficácia aí nas variantes
é a Coronavac. Por exemplo, a outra vacina que usa aqui no Brasil, a Oxford, não teve um resultado muito significativo contra as variantes, e a Coronavac teve um resultado melhor. Então, talvez até aquela oferta que eles tenham feito, que só pode conversar sobre fornecer vacinas a partir de setembro, seja interessante, porque talvez a questão do futuro sejam as variantes, no qual a Coronavac pode ser útil, né? E outra questão da continuidade, que ainda fica como sugestão, como registro para ser levado para Grampal, como o senhor mesmo falou, teve um momento aí que, mesmo aumentando a estrutura de Gravataí, não foi possível dar conta e teve que socorrer aí da Santa Casa. Então, uma sugestão que Gravataí possa... Acho que Gravataí sozinho não poderia fazer isso, não teria digamos assim, como viabilizar o atendimento lá no Hospital Parque Belém, mas talvez a Grampal, unindo esforços, possa assumir esse hospital, que pode ser um grande reforço para a região metropolitana. Eu quero deixar como registro aí uma tentativa de colaboração aí com o prefeito, que, como disse, na sua gestão aí nos primeiros 100 dias tem sido monopolizado pela urgência do problema da Covid. A Covid tem monopolizado essas ações, e se a gente puder dar essa contribuição aí de uma sugestão para levar para Grampal, quem sabe a gente possa estar ajudando também no enfrentamento dessa estratégia. Prefeito Zafalon, por favor, 1 minuto para suas considerações, aquilo que o senhor achar importante colocar para nós e para os ouvintes da rádio. Já? Já, prefeito. Passaram-se já 20 minutos, 21 minutos. Olha, eu queria deixar como mensagem isso que o Montserrat falou aqui, ele tem razão. Ninguém sabe nada sobre esse assunto, né? Todo mundo... Se a gente lê o rádio, lê o jornal, ouve o rádio, lê o jornal, vê a televisão, cada instituto, cada revista especializada no mundo, cada pesquisas que se fazem ao redor do mundo tem uma interpretação a dar, né? Esses dias eu estava vendo a Fiocruz dizendo que nós vamos passar daqui uns dias aí por um outro pico, né? Daqui uns dias provavelmente a gente passa, estava lendo as recomendações. Então, o que eu quero deixar dito, e eu acho que é importante para os ouvintes da nossa rádio aqui, é o seguinte: pessoal, esse troço não passou. Todo mundo teoriza sobre esse assunto, mas ninguém tem certeza absoluta de nada. Eu não vi nenhum especialista ainda dizer assim, olha, isso vai ser assim. Eu me lembro do Osmar Terra, né? Lá no início, isso aí daqui a 20 dias, não sei o que e tal. Quer dizer, nós estamos há 1 ano nisso e ninguém sabe absolutamente nada desse assunto. A gente tem ideia de que poderá e tal. Eu imagino que daqui para frente a gente vai viver esse problema continuamente por muito tempo. Novas variantes vão aparecer, e todos os dias está aparecendo. Hoje aqui no Rio Grande do Sul apareceu a variante inglesa, eu vi nas rádios hoje de manhã e tal. Então, ninguém sabe nada, ninguém sabe quando isso termina, ninguém sabe a eficácia da vacina, né? Ninguém sabe a quantas andam os estudos aí no mundo de medicamentos e não vacina para o combate. Olha, não acabou. Eu quero dizer para a população o seguinte, não acabou. Vamos continuar usando máscara, vamos continuar lavando as mãos, vamos continuar usando álcool em gel, vamos continuar nos protegendo, até que a sociedade tenha uma solução para isso. Nós estamos há 1 ano nesse assunto, e cada vez que a gente liga a TV, pega um jornal, pega uma revista, a gente encontra mais dúvidas do que certezas. Então nós temos que continuar nos cuidando. Vamos nos vacinar. Pessoal que não foi fazer a 2ª dose, olha, dizem que a 2ª dose é fundamental. Então vamos fazer, vamos acreditar. A vacina salvou o mundo de tantas pestes, né? Vai salvar mais essa. Agora nós temos que acreditar na ciência, acreditar nessas coisas. Vamos acreditar na vacina. É a febre amarela, é a gripe espanhola, sei lá. A vacina já salvou o mundo de tantas e vai nos salvar dessa também. E os cuidados, né? Os cuidados são fundamentais. Então, máscara, álcool gel, não aglomera, não faz festa. Vamos esperar para fazer quando a gente tiver certeza de alguma coisa. Gravataí está vacinando 61 ou 62 anos hoje, prefeito? Hoje 62. Segunda nós começamos 61 e os profissionais de farmácias, balconistas, né, eles reclamaram muito aí de que foram os profissionais que foram vacinados, os farmacêuticos.
A partir de segunda nós vacinaremos todos os profissionais de farmácia de Gravataí e começaremos 61. Perfeito. Prefeito Luiz Afalon, eleito com quase 57 mil votos em Gravataí. É voto, hein, prefeito? Prefeito, quero lhe agradecer muito a sua participação. Gostaríamos de contar com o senhor em outros programas que digam respeito a assuntos da gestão pública e lhe desejar, prefeito, muita sorte, porque competência eu lhe conheço, sei que tem, e um pouquinho de sorte não faz mal para ninguém, não é? Sobretudo quando a pessoa é bem intencionada, e estamos tratando nesse momento também com um bem mais precioso, que é o existencial, que é o da vida das pessoas, daqueles que estão governados, não é? Pelos prefeitos eleitos agora no ano passado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Montserrat. Sabe, Márcio, o carinho que nós temos por ti aqui em Gravataí, tu participou de várias batalhas conosco aqui, né? Então, me coloco à tua disposição. Assim que vocês precisarem de mim, vamos falar numa pauta de meio ambiente, de Corsã, né? Tem uma PPP andando, tem um IPO da Corsã, tem a condição da Corsã aqui na minha cidade, né? Nós teremos um programa, prefeito, sobre essa questão, e eu quero lhe ouvir também sobre essa questão dessa parceria, que eu tenho muita curiosidade. Um grande abraço para o senhor, um bom final de semana, e que a população de Gravataí tenha sorte que as medidas do governo elas sejam cada vez mais efetivas e que essas mortes diminuam em quantidade, que é aquilo que nós queremos. Um grande abraço. Um abraço, Márcio. Um abraço, Montserrat. Um abraço, prefeito. Bem, ganhando ainda tempo, estamos com o prefeito Jairo Jorge, prefeito de Canoas, na espera. O programa Rádio Verde Sustentável, que é uma realização da Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde do Rio Grande do Sul, aqui na nossa Rádio Metrópole AM 1570. São 16 horas, 16 minutos, 25 graus, numa tarde de sol entre nuvens na região metropolitana. Boa tarde, prefeito Jairo Jorge. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Montserrat. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer poder conversar contigo. Agora a responsabilidade aumentou. Caso a nossa população aqui, os nossos ouvintes não saibam, o prefeito Jairo Jorge foi apresentador de um programa de muito sucesso na década de 80, início da década de 90, prefeito. Eu sou jornalista, estou prefeito. Sou jornalista, minha profissão. Sim, mas o senhor apresentava um programa, se eu não estou enganado, ali no início da década de 90? Apresentei um programa no rádio chamado Ciranda a Cidade, um dos programas mais premiados aí pela Rádio Bandeirantes. Fiz isso lá no início dos anos 90. Apresentei também na televisão, estive junto com o Clóvis Duarte no Câmara 2. Participei também na TV Educativa de vários programas, né? E especialmente na Ubra TV com domínio público, né? Que foi um programa bastante conhecido também e que teve uma boa repercussão. Então, a minha história é muito vinculada à televisão, a jornalismo, rádio também, e jornais, né? Também tive uma experiência como diretor de redação de vários veículos. Então o senhor releve, prefeito. Fabico, né, prefeito? É isso, Márcio? Isso. Vamos lá então. Deixa eu apresentar aqui o prefeito. Prefeito Jairo Jorge, formado em jornalismo, como ele acabou de dizer, é o atual prefeito eleito da cidade de Canoas. Foi prefeito da cidade também por 2 mandatos. Foi também ex-vereador pela cidade de Canoas, ex-secretário executivo do Ministério da Educação, onde esteve à frente da instalação, por exemplo, da Universidade do Pampa, na região de Bagé. Também foi um dos articuladores e construtores do ProUni, Universidade para Todos. Também participou de forma fundamental, com seu conhecimento técnico, da reinstalação, digamos assim, como prioridade, prefeito, do ensino técnico federal, criando também os Cefetes. E também trabalhou no aperfeiçoamento e na construção do Fundeb. Como prefeito,
Em seus 2 mandatos foram executadas mais de 850 obras em Canoas, como, por exemplo, a canalização da Vala da Curitiba, construção da Casa de Bombas número 8, construção de prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, apartamentos e casas do programa Minha Casa e Minha Vida, com contrapartida do município, pavimentação de quase toda a cidade de Canoas. Quem sabe, quem anda em Canoas sabe que os buracos no período do prefeito praticamente foram escasseando. Reforma e construções de unidades de saúde, praças e parques. Em destaque, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Drummond de Andrade, cobertura de quadras poliesportivas e a construção da Praça da Juventude. Na saúde, o teleagendamento de consultas eliminou as tortuosas e desumanas filas que obrigavam os cidadãos a, muitas vezes, ficarem no tempo, na chuva, com frio, à espera de uma vaga. Abertura de vários CAPs, 2 UPAs 24 horas, uma UPA 16 horas e uma UPA 12 horas. E ainda a entrega pioneira de medicamentos na casa dos pacientes em melhor idade. É um bom retrato das suas primeiras 2 gestões, prefeito? Perfeito, Márcio. Prazer, né? Sempre lembrar um pouco desse trabalho. Quero também registrar que muito do que nós fizemos na educação foi feito com a tua liderança e com a tua competência. Tu teve um papel central também no Ministério e procuramos trabalhar muito nesse período, né? Para deixar um legado aí para o Rio Grande do Sul. Então, um orgulho a gente poder lembrar dessa história. E claro, como prefeito, nós procuramos nos esforçar, trabalhar esses 8 anos, e é uma honra hoje poder voltar, né, Márcio, pela 3ª vez como prefeito. É um grande desafio, o momento mais difícil da administração pública, é a maior crise, né, são 100 anos, né, a pandemia maior, né, nesses últimos 100 anos. Claro que nós temos lá a gripe espanhola, mas em 1918, 1919, nós não temos referência, né? Essa é a maior crise da administração. Então, é um grande desafio. Tem sido um grande desafio esses 100 primeiros dias, né? Poder fazer a diferença nesses 100 primeiros dias. A gente trabalhou sem parar esses 100 primeiros dias, mas sempre com humildade, sabendo que o que fizemos é um passo, né? Um passo que nós estamos dando para poder enfrentar os problemas e as dificuldades. Há muito ainda por fazer, né? Nós nos focamos em 4 grandes eixos, Márcio. Salvar vidas, cuidar das pessoas, cuidar da cidade e retomar o desenvolvimento. Pois é, prefeito, aproveitando antes de entrar na pauta específica, que é as ações do município na Covid, embora elas se relacionem também com 100 dias, o que o senhor poderia destacar, fora a parte da saúde que nós vamos tratar agora no próximo momento, nesses 100 primeiros dias? Quais foram as ações que o senhor considera mais importantes nesses primeiros 100 dias? Veja, nós apresentamos, Márcio, um plano de retomada do desenvolvimento, né? 55 metas. Dessas nós cumprimos, né, de forma satisfatória 52. Então conseguimos chegar a 3 das 55 metas. E nós nos colocamos nesses 4 eixos, por exemplo, em cuidar das pessoas, nós criamos o Auxílio Emergencial Canoense. São 5.000 pessoas que vão ser atendidas com R$200, um cartão de alimentação. As pessoas vão poder comprar alimento, gás de cozinha, produtos de higiene, ração para pet, que é muito importante, né? Os animais fazem parte da família e nós temos que ter essa visão, essa mudança de comportamento, né? A pessoa recebe R$92 em passagem, dá 20 passagens, isso todo mês, para poder buscar um emprego, trabalho, fazer uma entrevista, fazer um trabalho extra. Recebe também 8 horas, é obrigatório, 8 horas de curso. São 24 horas, portanto, são 3 meses, que pode ser renovados por mais 3. E tem que ter uma contrapartida, que são 4 horas de trabalho comunitário, ou seja, a pessoa vai fazer a limpeza de uma escola, a limpeza de uma praça. Então, é muito importante, né? São 5.000 famílias que estão hoje vivendo desemprego e vão ser auxiliadas. No nosso esforço, né, de cuidar da cidade, nós estamos fazendo aqui um choque de limpeza, né? Isso já existia na minha primeira e segunda gestão, eu sempre procurei cuidar muito das praças, né? Nós estamos revitalizando hoje os nossos 2 parques, fizemos 70 das 130 praças, mas o choque de limpeza, que é a retirada de entulhos, só para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham uma ideia, são 12.000 toneladas que nós já retiramos das ruas nesses primeiros 100 dias. 12.000 toneladas.
E nós estamos fazendo esse grande mutirão de limpeza para deixar a cidade adequada. E na retomada do desenvolvimento, nós estamos trazendo investimentos. Temos 7 grandes investimentos que estão chegando na cidade. Um deles é a Avan, né, que é conhecido de todos nós, é uma rede, né, de lojas, né, que é uma das mais destacadas aí no Brasil, vai trazer mais de 400 empregos. Nós estamos também hoje negociando o centro de distribuição da São João, que fez a sua loja número 800 aqui. Né? Nós temos empreendimentos hoje, né, da Sum, né, da rede de supermercados da Sum, da Leonardo da Vinci, que é uma rede de escolas, que também foi feita aqui. Né? Estamos com a Quântico. A Quântico são 400 milhões que estão sendo investidos em Canoas, que vai dotar o Rio Grande do Sul com o maior, melhor e mais seguro data center da América do Sul. Então isso é muito importante porque nós estávamos disputando com as gigantes da internet, trazer as gigantes da internet, estava aí o Uruguai disputando conosco, com o Brasil, e nós, né, estamos com a Quântico trazendo essas gigantes da internet para cá. Então isso é fundamental hoje na economia criativa, na economia do século XXI, é fundamental hoje ter, né, esse tipo de investimento. São 400 milhões, e, portanto, nós vamos ter um data center, né, de última geração, e, portanto, isso é fundamental. Então, nessas áreas, nós estamos trabalhando, é claro, né, Márcio? O nosso foco tem sido, esses 100 dias, salvar vidas, né? Que isso tem a ver, efetivamente, aí, com o combate, né, à Covid-19. Vamos entrar agora nessa questão. Antes, eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor retomou os contatos com o pessoal do Aeromóvel, que era um projeto bastante interessante do ponto de vista da mobilidade dos canoenses? Sim, eu fiz já 4 reuniões, uma delas agora foi quarta-feira, eu estive na quinta-feira em Brasília, onde apresentei para o Ministério de Desenvolvimento Regional e também para o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal. Eu estive com a secretária, né, e com os quadros técnicos secretários do Governo Federal, apresentando que estão vinculados à Casa Civil, quadros muito competentes de passagem, né? E muito bem impressionado com a equipe do governo federal, que está tratando de PPPs. Então nós levamos a proposta, nós estamos discutindo a ideia, são várias PPPs que nós estamos discutindo, levamos uma carteira de projetos para o governo federal, fomos muito bem acolhidos e estamos trabalhando na ideia de uma parceria público-privada para viabilizar o aeromóvel, né? Eu deixei claro na campanha eleitoral, mas que eu não vou colocar dinheiro público, né? Mas dinheiro privado, sim. Então nós estamos trabalhando, ele é um transporte plenamente adequado ao que nós estamos vivendo hoje, essa crise do transporte coletivo, né? Ele custo operacional dele é 20% do ônibus. Então eu acredito firmemente, né? Ele é elétrico, ele é sustentável, ele não polui, ele tem, né, autonomia, um transporte autônomo, ele não precisa de alguém dirigindo ele. E ele é elevado, ou seja, ele não atrapalha o trânsito, ele é rápido. Então é tudo aquilo que nós desejamos de um transporte. Nós temos que ter coragem, né? O Rio Grande do Sul não valoriza o que é seu, né? Eu sempre digo, né? Se o Questre fosse paulista, era um sucesso hoje o aeromóvel, né? Mas nós sempre colocamos uma dúvida em tudo. Nós somos aquele caranguejo que sempre puxa para baixo, né? Está sempre empurrando todo mundo para baixo. Quando está subindo o outro, puxa de volta. Então, nós vamos trabalhar forte no aeromóvel e estamos, né, apresentando aí para o governo federal essa possibilidade de PPP. Prefeito, nós vamos acompanhar com muita proximidade a evolução dessa questão, porque nós também consideramos, tanto quanto o senhor, e ficamos muito empolgados quando o senhor apresentou esse projeto para Canoas, que reside aí talvez a solução de parte importante ou até na totalidade do problema do ir e vir dos cidadãos de pequenas, de médias e grandes cidades, sobretudo. E é impressionante como nós assistimos, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre falar do problema sem tratar essa pauta como solução. Não se consegue compreender isso. E esta, inclusive, é uma proposta que eu, quando fui vereador, fiz em Gravataí, infelizmente não fui ouvido pelo prefeito, que era de uma articulação entre o Transurb, que passa ali pertinho da zona norte ali da cidade de Porto Alegre, com um trem urbano, com um aeromóvel que pudesse ligar a cidade de Gravataí e Cachoeirinha até esse ponto, conectando e construindo uma rede, desafogando com isso as vias, diminuindo em muito a população e aumentando a eficiência do transporte no sentido da diminuição de tempo em que um trabalhador, uma pessoa que necessita do transporte, leve para chegar até o seu destino final. Então, eu quero não só lhe parabenizar por ter retomado isso, mas esse é um case
crise nacional, claro que é mundial, mas como o Brasil é muito atrasado por conta dessas questões, inclusive que o senhor falou, nós estaremos acompanhando muito essa questão do aeromóvel e queremos muito que o senhor tenha sucesso. Montserrat. Se fizesse a pergunta que eu iria fazer, já era essa mesmo. Ah, eu retiro então ela. Pode fazer então, Montserrat. Perfeito. Eu acho que está bem encaminhada a questão. Acho que agora tu irias colocar a questão específica da Covid, né, as estratégias da gestão em Canoas para a Covid. Perfeito. Pode fazer um encaminhamento, Montserrat. Não, o prefeito já ia, acho que, entrar nessa questão também, né? Canoas está aqui grudada em Porto Alegre, Porto Alegre é uma cidade com uma quantidade enorme de casos. Eu confesso que eu não tenho visto a situação atual. Eu sei que a Covid explodiu em Porto Alegre muito antes de explodir em Canoas. Né? Eu não sei os números atuais, se Canoas já está aqui. Eu tenho os números aqui. Tão graves quanto Porto Alegre. Eu tenho os números aqui, prefeito, que foram colhidos do G1, do dia 15 também, que é o último dado disponível. Eram então 1.152 mortes, 330,8 mortes por 100 mil habitantes. A cidade tem 3,95% de mortes em relação à média nacional, que é 2,31%. São 29.176 casos. E a cidade, claro que esse dado não é um dado, prefeito, que é confiável, porque ele não faz a relação de número de mortes com a população. Mas em números gerais, Canoas está na 38ª posição, com essas 1.152 mortes. O prefeito, ao contrário, o prefeito Jair Jorge, ao contrário do prefeito Lara de Bagé e o prefeito Zafalon, que é uma continuidade do governo, o prefeito se elegeu agora, inclusive enfrentou o atual prefeito e venceu a eleição do prefeito anterior, do PTB, e venceu a eleição dele. Portanto, seguramente o prefeito deve estar rearticulando, conforme a sua visão e a necessidade da cidade, a cidade. Então, esses dados, diferente dos outros dois dados, não podem ser, digamos assim, imputados como responsabilidade do prefeito. Mas nós temos que fazer a pergunta, prefeito. Quais são as medidas que o senhor está tomando, quais são as estratégias, aquilo que o senhor vem desenvolvendo, para reverter esse quadro que da cidade de Canoas não é dos melhores? Veja, Márcio, eu assumi no dia 1º de janeiro, fiz questão da posse ser às 10 da manhã, para que às 14 horas, ao invés de estar fazendo festa ou estar descansando, que eu pudesse, junto com o meu vice-prefeito, Dr. Nedi, com o secretário de Governo e Enfrentamento da Pandemia, Felipe Martini, junto com o secretário da Saúde, Maicon Lemos, nós pudéssemos visitar, como fizemos, os 3 hospitais. O Hospital Nossa Senhora das Graças, o Hospital Pronto Socorro e o Hospital Universitário. Desde o início, portanto, desde o primeiro dia, nós fizemos um grande esforço para salvar vidas. Essa foi a nossa prioridade número 1. Dos 500 milhões que nós arrecadamos entre janeiro e março, nós investimos 170 milhões na saúde. Veja, é o dobro do que a Constituição exige. E fizemos isso com consciência. Por quê? Porque nós tínhamos apenas 43 leitos de UTI para a nossa cidade, sendo que Canoas, a própria pesquisa, a EpiCovid, pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, mostrou que Canoas sempre liderou, né? Sempre foi a cidade com a maior prevalência. Inclusive a pesquisa de fevereiro mostrava 12,6, a cidade com maior taxa de contaminação. Então esse era o legado, né? Nós tínhamos em torno de 56 mil testes até aquele momento. Eu sempre coloquei que precisava aumentar leitos de UTI, de um lado, e testagem em massa de outro. Foi exatamente o que eu fiz. Nós triplicamos os leitos de UTI, saímos de 43, chegamos a 137. Veja, são 94 leitos novos. Hoje, só para que a gente tenha uma ideia, nós temos 94 pessoas em leitos de UTI. Então, se a gente comparar lá com 137, a gente estaria com 68%. É claro que nós já ajustamos, que muitos leitos de UTI dessa eram leitos limpos, né? Nós usamos todos os leitos lá do hospital, boa parte dos leitos do pronto-socorro, eles estão voltando, hoje nós estamos com 117, mas temos hoje capacidade operacional para 137 e de fato funcionou.
inclusive com mais de 137 leitos. De outro lado, os leitos de enfermaria tinham 70. Né? Eu vi a experiência lá de Manaus, eu olhei atentamente em dezembro, início de janeiro, estudei muito o que aconteceu em Manaus, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi aumentar os leitos de enfermaria. Por exemplo, nós reformamos uma ala no Hospital Nossa Senhora das Graças, investimos R$250 mil, 45 leitos de enfermaria, que ficaram prontos no início de março. Foi fundamental, porque exatamente no início de março a pandemia se mostrou, né, perversa, ela, né, ceifou vidas. Então nós chegamos de 70, chegamos a 278, nós quase quadruplicamos os leitos de enfermaria. Então veja isso, Márcio, foi fundamental para enfrentar a segunda onda. Eu procurei ser rápido, porque eu sabia que a segunda onda viria, eu tinha essa, né, essa percepção, de fato aconteceu, mas quando ela chegou, nós já estávamos com as equipes contratadas, foi quem teve dificuldade, né? Eu vejo as cidades que têm poucos leitos de UTI, né? Não é possível que uma cidade que tenha, né, 200 mil habitantes, quase 300 mil habitantes, tenha 20 leitos, né? Ou 30 leitos, né? Canoas tinha 43, quer dizer, é muito pouco, né? Então nós nos preparamos fortalecendo os hospitais. Também fortalecemos as UPAs, né? Eu tinha duas, quando eu era prefeito, que você mencionou, eu tinha 5 UPAs. Quando eu assumi agora, só tinham 2, né? Foram fechadas 3. O que nós fizemos? Fortalecemos as UPAs existentes, colocando tubos, depósitos, né, de oxigênio líquido, isso foi fundamental. Eu vi a experiência de Manaus, né, a crise do oxigênio, nós nos antecipamos, né, ampliamos as estruturas, criamos estruturas anexas ao lado, para poder separar o paciente não Covid do paciente Covid, né, e no momento mais agudo, para atender os casos 100% Covid, os mais leves nas estruturas anexas, os mais graves na estrutura principal, né? E criamos uma nova UPA. Veja, no meio da pandemia nós inauguramos uma terceira UPA. Né? Uma UPA, a UPA Prefeito Dick, na rua Caçapava, no bairro Matias Velho, que é uma UPA com capacidade para 300 atendimentos dia, que está hoje, basicamente, investimos 350 mil para abrir essa UPA. Ao invés de gastar 3 milhões em hospitais de campanha, como aconteceu aqui em Canoas, nós estamos gastando em estruturas nossas e valores muito menores, né? E inauguramos essa UPA. Fizemos também um plantão Covid, transformamos 4 unidades básicas durante 8 finais de semana, de fevereiro até agora abril. Isso foi fundamental, foram quase 10 mil atendimentos, 9.500 atendimentos. E junto com isso colocamos, né, UTIs móveis, por exemplo, contratamos 3 UTIs, nós temos transporte de 170 pacientes no período mais agudo, saindo das UPAs, levando até os hospitais para as UTIs. Isso foi essencial para não ficar preso ao SAMU, porque a SAMU está para atender emergência, né? E não para ficar transportando passageiro de um hospital para outro. Mas nós investimos, cada UTI móvel dessa tem um custo altíssimo, mas fizemos isso para salvar vidas. Também procuramos, e aí eu acho que é o grande diferencial, Márcio, foi a testagem em massa. Veja, tinha 56 mil testes, né? Nós estamos aí chegando, né, a 137 mil testes, só para que tenha uma ideia, são os dados, né, que nós estamos, os últimos dados que nós estamos trabalhando. Prefeito, em um ano inteiro, o ano anterior, foram feitos 56 mil testes e o senhor em 100 dias aumentou 101 mil testes, é isso? Bom, nós aumentamos 80 mil testes. 80 mil testes. 56 para 137 deu mais 137, eu testes. anotei 157, perfeito. 80 mil testes. 137 os testes, aumentamos 80, fizemos 80 mil testes. Só nesse período mais agudo agora, Márcio, nós colocamos 5 centros de testagem. Hoje o cidadão, aquele teste que é feito na farmácia, tem várias farmácias oferecendo aí, ele é feito gratuitamente. Nós temos um na Praça do Avião, um na Guajibiras, um na Matias, um na Niterói e na Rio Branco. A população vai e é feito gratuitamente. Nós fizemos aí, estamos chegando a quase 50 mil testes nessas unidades, só para ter uma ideia, né? Então, testagem em massa. O que nós identificamos? Que 11% das pessoas que fizeram teste estavam contaminadas. Por que isso foi importante? Deu aí mais de 4 mil pessoas que identificaram precocemente que estavam com a Covid-19 e foram isoladas. E foram rastreadas. Né? E esta questão do rastreamento é muito pouco tratada aqui no Rio Grande do Sul. Os prefeitos, né, e o Estado trata isso de forma muito secundária. Então, testagem em massa. Aquilo que eu dizia lá na campanha eleitoral, coloquei em prática e deu certo. Tanto que nós, né, se tu for pegar os leitos que nós chegamos, ampliamos, leitos UTI, nós chegamos a 68%. Claro que se tu olhar hoje os leitos que estão operantes,
Nós estamos com 80%, mas mesmo assim nós estamos com 80%. Nós somos a cidade entre as maiores que hoje tem a maior tranquilidade. Por que nós temos a maior tranquilidade? Se tu pegar os leitos originais, os leitos que nós formamos estão à disposição, os leitos de enfermaria, 278, nós temos hoje, né, apenas 96 pessoas em leitos de UTI, veja, 96 de enfermaria. Então isso representa 34% desses leitos. Então por que nós chegamos nisso? Um dos fatores decisivos para reduzir, claro, nós estamos fazendo a fiscalização, estamos acompanhando o governo do Estado, eu estou totalmente alinhado com o governador, mas nós fizemos o tema de casa, que foi a testagem. Eu considero que a testagem é o elemento central para a gente enfrentar. Claro que eu peguei indicadores muito difíceis, tá? Só para que as pessoas tenham uma ideia, foram mais de 400 óbitos em março. Veja, Márcio, com tudo isso, 400 óbitos. Se nós pegar março a dezembro, deu 488 óbitos. Nós ainda estamos fechando março, né? Porque tu sabe que leva aí, às vezes, 15, 20 dias, né, para ter a confirmação do LACEN, dos laudos. Nós temos ainda mais de 100 óbitos de março que estão em análise. Nem tudo é Covid. E também nós não somos daquele que fica aumentando as mortes lá para dizer que é Covid. Não, nós identificamos, analisamos, checamos cada informação. Mas é possível que a gente tenha um crescimento ainda, né, significativo dos óbitos em março, equiparando praticamente apenas o mês de março a toda a pandemia de março a dezembro. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, eu não recebi um recurso a mais. Diferente do governo anterior, que recebeu 111 milhões e torrou os 111 milhões, porque eu recebi 4 milhões e meio em caixa. Nós estamos apurando, estamos com uma comissão que agora até o início de maio vai mostrar centavo por centavo do onde foi gasto. E nós queremos saber onde foi gasto esse recurso. Veja, 111 milhões que Canoas recebeu. Né? Onde é que está? Onde é que estão os equipamentos? Onde é que estão... Eu não recebi um teste quando eu assumi. Tudo isso que foi feito aqui foi comprado pela minha gestão, não recebi nada. Eu não recebi... A única coisa que eu achei foram 2 equipamentos de raio-x portáteis. Estão sendo usados, quer dizer, 111 milhões. Vamos tirar 4 milhões e meio aí, é muito dinheiro, né? É 106 milhões que foram gastos do governo federal, a maior contribuição, né, que foi dada na história aí dos governos, pegando especialmente os últimos 20 anos, foi que foi repassado no ano passado, né, pelo governo federal para os municípios. Então é essa a situação, vamos trabalhar, estamos trabalhando, temos convicção, né, que vamos enfrentar a pandemia, estamos enfrentando ela e vamos derrotá-la, Márcio. E aí tem a questão da vacinação, que é a chave. Né? Perfeito. Prefeito, esse dado que o senhor trouxe, o senhor teve 2,5 vezes maior velocidade de desocupação de UTIs por Covid-19 do que a média da região metropolitana, isso considerando as 2 últimas semanas, que é o dado que eu tenho aqui. Ou seja, na média, o senhor tem uma velocidade, talvez não, obviamente por conta dessas ações, uma desocupação das UTIs 2,5 vezes maior do que a média da região metropolitana de Porto Alegre. Isso seguramente assegura um bom resultado por conta dessas medidas iniciais nos primeiros 100 dias. Agora, o senhor tratou de uma coisa que para mim parece importante, antes de passar para o Monte Serrat, a questão dos recursos públicos. Há uma queixa por parte de alguns prefeitos de que o governo federal tem tratado de forma diferente as cidades. Onde há prefeito alinhado politicamente com o governo federal, é garantia de recurso. Onde há prefeitos neutros ou que representam, que não é o seu caso, o senhor não representa um partido que seja contrário objetivamente ao governo federal, mas onde não há alinhamento político, essa contribuição, esse apoio do governo federal não tem ocorrido. O senhor se sente de alguma forma discriminado, claro que não é um sentimento pessoal, em relação à cidade, às pessoas de Canoas, com relação ao tratamento dado pelo governo federal em meio a essa pandemia? Não. O governo federal, eu vejo, não há recurso novo, né? Nenhum prefeito recebeu, diferente do ano passado, que os prefeitos, no caso de Canoas, aqui recebeu 111 milhões, Porto Alegre recebeu, o governo do estado recebeu, mas nós não recebemos, nenhum prefeito recebeu. O que tem são os recursos da saúde, que estão sendo repassados, estão sendo pagos em dia, né? Nós recebemos do governo federal que teste, porque pedimos, né? Eu vejo que muitas vezes tem prefeitos que reclamam, prefeitos e prefeitas, mas também tem que pedir, né? Claro. Tem alguns que fazem disputa, eu não faço disputa. O presidente, não existe prefeito de oposição. O presidente foi eleito, nós temos que respeitá-lo. Nós temos que governar. O governador Eduardo Leite, eu fui candidato a governador em 2018.
Né? Veja, eu respeito o governador Eduardo Leite, estou totalmente alinhado com ele. Por quê? Porque não é hora de disputa, não é hora de vaidade, não é hora de ficar, eu vou disputar porque vou desgastar o governador. Não, eu não acho que esse é o caminho. Mas, infelizmente, tem gente que acaba ideologizando tudo. E acho que isso é nefasto, né? O governo, eu recebi 200 mil testes RT-PCR, são muito importantes, estamos usando, vamos continuar usando. Né? Lideramos aqui o movimento kit intubação, estamos recebendo, o governo federal tem sido fundamental, senão nós não teríamos hoje insumos. Né? E também nós tivemos o credenciamento, né, dos leitos de UTI. Eu peguei aqui, os leitos estavam todos descredenciados, quer dizer, quem está bancando isso era a prefeitura. Né? Então, e sem recursos, né? Então também o governo federal credenciou. Fiz uma grande parceria também com o governador, vários desses leitos aí vieram, porque aliás, uma competentíssima secretária, né, Arita Bergman, secretária da Saúde, um excelente quadro, né, ela foi muito diligente, muito rápida. Então eu vejo que é hora da gente união. Né, e eu penso que, claro, é um momento de crise, dificuldade, né, todos os governos estão tendo, o governo estadual tem as suas dificuldades, o governo federal também, mas eu queria dar um outro exemplo importante. O ano passado, veja, a questão do auxílio emergencial, né? Não é só os 111 milhões que o governo federal deu para a cidade. O ano passado, o governo federal atendeu 96 mil canoenses, né? Injetou na economia 380 milhões. Veja, é isso que representou o auxílio emergencial só na cidade de Canoas. Eu não sei a cidade de Gravataí, Alvorada, Viamão, mas deve ser valores também muito significativos, né? A realidade é muito semelhante. Então, acho que desse diálogo nós precisamos olhar para frente, trabalhar. Não é o momento cada um tem as suas ideologias, tem o seu partido, mas eu acho que é o momento de governar, né? É o momento de olhar para frente, né? Eu digo sempre, é muito fácil hoje ser de esquerda e ser de direita, o que é difícil é ser governo. Né? Porque quando se governa tem que tomar decisões, quando se governa, né, tem que buscar alternativas, né? Então é fácil com o discurso, né? É fácil ficar apenas fazendo o discurso e a ideologização. Isso vale para todos, né? Não estou pensando aqui uma crítica A, B ou C. Né? Eu acho que há hoje uma exacerbação no país. Né? Então nós precisamos, temos que ter coesão, porque se não tiver coesão, nós não vamos vacinar a população. Né? Eu, por exemplo, estive agora quinta-feira, eu faço parte, né, Márcio e Montserrat, de um consórcio nacional, né? Nós montamos o Conectar, são 2.000 cidades, só para ter uma ideia, que estão unidas para a compra de vacinas. Está São Paulo, está o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Todas as capitais estão participando. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, é o presidente. Eu, juntamente com o prefeito de Curitiba e o prefeito de Guarulhos, nós integramos o Conselho Fiscal. Então eu fui, né, convidado a participar, foram 5 prefeitos apenas, junto com o Jean Loureiro estava o prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo, o prefeito de Cascavel, no Paraná, e a prefeita de Abaetetuba, no Pará. E juntos nós fomos até o Ministério, o Rodrigo Cruz, que é o novo secretário executivo, exatamente para discutir a questão das vacinas. O que nós levamos a mensagem lá? Nós estamos ali para somar. Nós não queremos aí disputa para dizer quem é que fez a vacina. Nós temos dinheiro hoje para comprar. O prefeito Zafalão falou muito bem, né? Todos os prefeitos estão investindo nisso e se tivermos possibilidade de comprar, nós vamos comprar. E é isso que nós vamos discutir com o governo. Não podemos, nós compramos vacina, aí o governo vai lá e requisita? Não, né? Tem que ter uma cooperação. Nós, inclusive, fomos pedir apoio do governo federal para fazer o translado, né? Para fazer a logística, pegar essas vacinas. Né? Nós queremos comprar 30 milhões, há uma oferta já da Sputnik, provavelmente hoje o nosso presidente, né, do consórcio, né? Nós estamos liderados aí pela Frente Nacional de Prefeitos, eu estou como vice-presidente de Relações Internacionais da Frente Nacional de Prefeitos, nós estamos fazendo um grande esforço com o Fundo Soberano Russo, né? Já nos ofereceram 30 milhões de vacinas, sendo 5 milhões agora, ainda no primeiro semestre. Nós queremos confirmar isso e estamos dispostos a comprar esses 30 milhões às cidades para que a gente possa aplicar nos nossos municípios. E isso é coesão, né? Não adianta a gente ficar com disputa de vaidade, que nós não vamos a lugar nenhum, né, Márcio? Parabéns, esse é o sentido republicano, né, da representação pública. Montserrat. Eu achei interessante também, entre as inúmeras informações do prefeito Jairo Jorge, uma delas foi dos lugares públicos que estão fazendo a testagem em Canoas, né? A população de Canoas é gigantesca. Se não me engano, estava dando uma conferida aqui, mas está por volta de 350 mil habitantes. 350 mil é estimativa para 2020. É um dado estimado, né? Dado estimado. É um dado estimado, mas é uma população gigantesca aqui
uma das maiores do estado, depois de Porto Alegre. Eu estava vendo os locais de testagem gratuita, um deles é a Praça do Avião, né, prefeito? Muito conhecida, fácil de localização, é o lugar onde nós mais testamos, né? É o lugar que tem mais testes, mas nós temos no Guajuviras, nós temos também, né, na Matias Velho, né? A Escola Vitória, ali na Matias Velho, a Escola Ernavirt, lá na Matias, a Escola Pernambuco, em Niterói, e a Escola Nelson Painterra, no Barrio Branco. Então nós temos 5 pontos de testagem, né, exatamente para as pessoas lá. E durante segunda a sexta testa, não tem limite para fazer o teste. Faz o RT-PCR, alguns casos é recomendado, e faz o teste rápido, que é em 15 minutos dá, às vezes menos de 15 minutos já dá a resposta, né? Muito bom. Então, essa informação acho que é bem relevante. A Rádio Metrópole tem, acho que, muitos ouvintes também em Canoas, e eu acho que essa é uma informação relevante para os ouvintes também, onde encontrar essa testagem, né? Não existe limite, outra questão, né, que eu tenho... Com pessoas da cidade, né, Monte Serrado, mas a pessoa quer fazer um teste... Não, claro, encontrou pensando na população de Canoas mesmo, né? E pode fazer mais, não vai fazer um só, não, ela ficou em dúvida, vai lá e faz. As pessoas que trabalham aqui no centro têm feito isso. Isso é importante, porque a pessoa às vezes contamina, não sabe, contamina todos os colegas, não, os familiares. Né? Muito bem. Prefeito, lhe ouvindo, uma coisa que me gratifica como ouvinte, e eu sei que o senhor é fabicano, estudou lá na Fabico, né? Faculdade de Comunicação lá da URGS, que eu tive a honra também. Aliás, tem conterrâneos aí da Fabico lá, o Jorge Furtado, grandes pensadores, o Jorge Furtado, o Carlos Gerbasi, até o cartunista Iotti passou por lá também, né? Os colegas então, também, os colegas de aula. Forma grandes pensadores a Fabico. E a sua visão antecipatória é que eu acho que é uma qualidade que diferencia a capacidade de antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Então, essa capacidade que como prefeito de Canoas, eu assumi, já estava preocupado com a antecipação do enfrentamento à segunda onda que de fato ocorreu. Né? E essas previsões de que nós recém estamos conseguindo dar conta aqui no Rio Grande do Sul da segunda onda, nós tivemos o nosso momento Manaus, onde não havia leito de UTI para todos, agora recém está começando a haver no Rio Grande do Sul, que bom, Canoas já tem leito de UTI para todos que estão precisando nesse momento, mas existe o risco de uma terceira onda que viria principalmente pelas variantes. Então eu lhe pergunto se nesse caso da compra de vacinas eu não tenho ainda noção de pesquisa sobre a Sputnik em relação às variantes. A única pesquisa que eu tive acesso em relação a um bom resultado com as variantes foi do próprio Coronavac, que felizmente é a vacina ainda mais disponível no país, né? Mas talvez esse consórcio de compra de vacinas já tenha começado também a se preocupar, antecipar se essas vacinas compradas vão dar conta das variantes que são realmente o maior risco de uma terceira onda, porque não vão ser... por exemplo, a Oxford parece que não tem um bom resultado contra essas variantes. A do Butantan já tem um resultado melhor. A Sputnik, eu não sei as pesquisas, o que estão indicando quanto a dar conta das variantes também. Né? Mas das várias, hoje tem dezenas de laboratórios no mundo inteiro que podem ser contatados, e cada um deles está recém começando a fazer essa pesquisa sobre a eficácia nessas variantes. Então, a minha pergunta é no sentido se esse consórcio está atento também para essa questão das inúmeras vacinas que existem, quais delas têm melhor resultado contra as variantes. Veja, Montserrat, nós estamos na corrida do ouro, né? É isso que representa hoje a vacina, né? A corrida do ouro. Todo mundo quer a vacina, né? Tem pouca, e o boi lerdo bebe água suja. Né? Infelizmente, nós ficamos para trás. Né? E isso é uma coisa que eu dizia o ano passado, não estou dizendo agora. Né? Agora é fácil. Mas eu dizia que nós tínhamos que antecipar. Eu fui, ainda não tinha assumido, e participei de reuniões da Grampal, onde eu insisti muito que o consórcio liderasse. Né? Nós, de fato, estamos fazendo um esforço para aquisição, né? Mas está difícil. É difícil hoje, não há vacina disponível. Né? Inclusive tem muito picareta hoje oferecendo para as cidades, né? Dizendo que vai fazer, como aconteceu lá em Belo Horizonte, né? Enganando, né? Pessoas
incautos, inocentes, né? Pessoas que muitas vezes na boa fé, né? Alguns nem tanta, né? Que querem furar a fila. Mas veja, não tem hoje um limite real, né? O Ministério da Saúde nos apontou que existe já aquisição, contratos assinados 560 milhões de doses, as mais variadas, né? Vacinas. Isso nos dá uma certa tranquilidade, ou seja, tem vacina para todo mundo até o final do ano. O problema é que o cronograma não está sendo cumprido. Né? Nós temos tido quebra de cronograma, né? Porque o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, ainda não é fabricado no Brasil. Nós estamos rumo a fabricar a fabricação nacional do IFA. Isso vai nos dar autonomia. Então, qual é o grande problema de a gente não vacinar rápido? É exatamente o que está acontecendo. Nós hoje somos o grande laboratório da natureza da Covid-19. As variantes nada mais é do que o resultado, né, da contaminação desenfreada. Então, se nós, né, não combatermos, né, a Covid-19 com a vacina, né, nós teremos aqui um processo ainda mais grave, porque o risco de ter uma mutação diferente e que inviabilize os estudos que foram feitos e as vacinas é muito grande. Então, por isso que nós deveríamos ter o foco central, o esforço gigantesco, né? Infelizmente, nós perdemos oportunidade. Por exemplo, Israel se adiantou nisso, Estados Unidos se adiantou nisso, né? Nós ficamos para trás, né? A Grã-Bretanha, claro, tem Oxford, né? A vacina está sendo feita, a AstraZeneca e a Universidade de Oxford, mas eles se adiantaram, né? Então, o que eu vejo? É necessário, se a gente quer combater a doença, né, nós temos que vacinar, né? É claro que as variantes, elas são um risco real. A P1, a P2, a P3, a P4, né? Hoje tem se estuda uma variante que surgiu em Minas, que, né, pode ser um elemento diferente do que temos. E o risco de mudar a contaminação, por exemplo, ser por uma outra via, né, ser pelo alimento, pela água, por exemplo, é um risco real. Né? Se isso acontecer, nós podemos ter uma outra performance, podemos ter uma crise mais profunda, mais grave, né? Inclusive reinfecção. Então, nada nos garante que essa pandemia já passou. Isso que é importante. Nós temos que olhar para a possibilidade de uma terceira, talvez uma quarta onda, olhar este ano, o ano que vem. Então, por isso que a meta número 1 deveria ser, seja do governo federal, dos governos estaduais e dos prefeitos, vacinar, né? Mesmo com todos os riscos, com todos os limites, porque se nós vacinamos, pelo menos com essa cepa, ou pelo menos com a estrutura que tem, a Sputnik V, ela tem capacidade sim, é uma excelente vacina, né? Aqui nós temos talvez interesses comerciais que estão dificultando, mas eu acho que não é hora disso também, né? A Sputnik V, ela foi feita com os institutos, né, mais renomados do mundo, né? Houve muito ali de politização por causa do Putin, né? Mas, de fato, é uma vacina muito eficiente, uma vacina muito confiável, né? E vejo que é uma grande alternativa, porque a AstraZeneca e a Coronavac são vacinas muito importantes, né? Eu, particularmente, acho que a grande salvação tem sido a Coronavac, né? Foi tão criticada, né? Mas tem sido hoje a grande salvação dos brasileiros, né? Se não tivesse essa, nós estávamos absolutamente perdidos, né? Eu acho que nós vamos chegar à capacidade de produção nacional. Nós temos aí a Fiocruz e o Butantan como duas grandes referências, mas nós estamos devagar ainda, né? Então, por isso que nós temos que somar esse esforço para debelar, para evitar isso que aconteça, Montserrat. Nós sermos o grande laboratório natural da Covid-19, que é o que está acontecendo, porque aí poderemos ter, né? Temos que olhar muito o que está acontecendo em Manaus, na minha opinião, para ver se não vem de lá uma terceira onda. De lá veio a primeira onda, de lá veio a segunda onda, e é preciso olhar para, eventualmente, nós vamos ter lá uma terceira, talvez mais grave, né, onda aí da Covid-19. Prefeito, e ainda sobre vacinas, e essa pergunta é especialmente para o senhor, que é um prefeito com essa visão antecipatória, que é tão necessária. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um instituto altamente qualificado, que era o IPB, que hoje se chama LACEN, e que tem produzido milhares de testes, acho que já deve ter passado de 100 mil testes produzidos no nosso laboratório central, o LACEN, antigo IPB, e que por ser dessa área, justamente, e tem capacidade de produção de vacinas em todas as áreas, e também poderia ser instrumentado, assim como está produzindo testes para a Covid, poderia ser instrumentado para também produzir a vacina, assim como tem o Butantan, como tem a Fiocruz, são institutos nacionais. O LACEN, que aqui do Rio Grande do Sul, poderia. Será que a Grampal, dentro da sua visão estratégica, tem procurado, então,
já impulsionar a Grampal também nessas medidas antecipatórias, será que a Grampal poderia ser um fator de estímulo também para que o LACEN seja reequipado, reinstrumentalizado também para ajudar a produção de vacinas, além do Butantan e da Fiocruz? Eu acho que pode, né? Eu acho que é uma excelente sugestão. Vamos levar para o governador essa ideia e acho que é uma possibilidade. É claro que nós estamos correndo contra o tempo, né? Talvez um dos grandes problemas também é a questão das patentes, né? Talvez lembrar um pouco o que aconteceu, né? O Brasil participou, junto com a Índia, de uma grande luta para a quebra das patentes para, por exemplo, enfrentar a questão do HIV. Né? Então, a questão dos medicamentos, né? Os retrovirais. E foi fundamental, os genéricos nasceram disso. Então, talvez hoje a gente tenha que discutir isso globalmente, né? de liberarmos as patentes, isso indeniza, obviamente, os laboratórios, mas eu penso que nós estamos hoje numa crise global, né? E a pandemia nós estamos pagando um preço alto à humanidade, né? Então, é preciso, de fato, né? Acho que o mundo também olhar para o Brasil, eu vejo com muita preocupação, né? Porque eu acho que o mundo tem que olhar para o Brasil, porque o risco de nós, né, desenvolvermos aqui, veja, nós estamos morrendo por dia o que morreu até agora no Paraguai, né? Isso vale para outros países. Então, o que morre num dia aqui é o que morreu toda a pandemia em alguns países. Então, nós precisamos ter capacidade de resposta e o mundo precisa olhar também para o Brasil. Né? Não pode se lavar as mãos, né? É preciso que a gente tenha, né? Claro que as empresas, laboratórios tendo seus lucros. Tem pesquisas novas que estão sendo feitas, a própria Butantan, em parceria lá com o Monte Sinai, está desenvolvendo uma vacina, né, que vai ser desenvolvida, né, aqui no nosso país, está sendo desenvolvida no país, ainda está em testes, né, está em testes iniciais, né, tem ainda toda a bateria de testes clínicos, né, com os seres humanos, mas é claro que nós estamos fazendo isso em um tempo recorde, né? As vacinas, o ciclo de vacinas, às vezes eram 3, 4, 10 anos, né, como foi o caso do ebola. Nós estamos aqui em 8 meses uma vacina, né? Isso é fantástico. A ciência deu um grande passo. Mas é preciso aqui um sentido de urgência, né? Porque, de fato, nada nos garante que a pandemia, né, ela vai nos deixar rapidamente. Então, nós temos que olhar, né, para esse ano, talvez para o ano que vem, e quanto mais nós restringirmos, né, e por isso que as medidas de restrição de mobilidade são necessárias, não dá para fazer só com as medidas, né, com leito de UTI, tem que ter, claro que nós temos que conciliar a economia, não é o comércio e o serviço que contamina, é a aglomeração, é a festa privada, é a festa clandestina, é o happy hour, é aí que há a contaminação, a aglomeração, né, e o comércio e o serviço tem regras, tem cuidados sanitários, é este caminhamento mas nós temos que entender que é preciso, não vamos conseguir voltar ao normal, né? E é este cuidado que nós temos que ter, né? Então esse é o esforço, né? E claro, vamos levar, acho que quanto mais... Eu acho que o Brasil tem que tirar uma lição, Montserrat, do que tu colocaste, que é importante. Veja, nós precisamos ter investimento em ciência e tecnologia. Nós estamos pagando um preço hoje por isso. Se nós tivéssemos mantido, né, de uma forma progressiva nos últimos 40 anos, né, 50 anos, nós tivéssemos mantido, especialmente biotecnologia, produção de medicamentos, em química, né, nós tivéssemos mantido, né, e aprimorado, incentivado os investimentos, né, nós hoje teríamos, ainda que nós temos uma excelente capacidade com o Butantan e com Manguinhos, né, a Fiocruz, mas ainda assim é pequeno diante do momento. Então acho que fica uma lição. Né, vamos olhar para outros países aí como Israel, né, e outros países que estão fazendo o tema de casa, investindo muito em tecnologia, em ciência, né, e acho inovação. E acho que isso é central, né, para olhar para o futuro. E o que tu fala é isso, quer dizer, o desmonte das estruturas que poderiam hoje ser utilizadas, ela pagou um preço, nós estamos pagando um preço hoje. Se nós tivéssemos o LACEN 100%, nós podemos também estar produzindo os insumos e ajudando, né, a produzir vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Prefeito, suas considerações finais. Estamos agora com 15 horas e 2 minutos. O que o senhor tem a dizer à população de Canoas e deixar um recado aqui para os ouvintes da Rádio Metrópole do programa Rádio Verde Sustentável? Eu agradeço, Márcio, né, a oportunidade, agradeço o carinho teu do Montserrat, né, para a gente poder fazer um balanço aqui das ações, né, a gente nos esforçamos muito, é importante dizer isso para a população. Eu retomei, né, o Prefeitura na Rua, os sábados, não estamos fazendo agora por causa da bandeira preta, mas voltando agora à bandeira vermelha, nós vamos retomar. Mas até a edição da bandeira, enquanto estava a bandeira vermelha, até segunda quinzena de fevereiro, nós fizemos Prefeitura na Rua,
a prefeitura na estação, né, que eu atendo às 6 da manhã. Voltamos também com o nosso projeto, né, a Prefeitura Presente, que são as audiências do meu gabinete. Inclusive estou fazendo isso, e aí tem mais controle, evita aglomeração, contato pessoal, né. Criei também um projeto novo chamado Prefeitura Presente, onde o prefeito vai até o cidadão, não é o cidadão que vai até o prefeito. Então nós retomamos isso exatamente para não botar os problemas para debaixo do tapete, né? As pessoas criticando, participando, acompanhando. Criamos o opinômetro, que é uma ferramenta importante para as pessoas dar a sua opinião, né? Então decisões que a gente precisa tomar, eu tenho utilizado o opinômetro, né? Então faz parte também novas ferramentas de participação, né, do cidadão. O cidadão, ele não é um mero consumidor, né? Ele é o construtor da cidade. Então é isso que nós queremos, que o cidadão ele tenha a voz ativa, que ele participe, ele construa, ele seja cogestor, né? E por isso eu retomei com intensidade os nossos programas de participação popular que eu já tinha quando era prefeito, né? E procuramos nesse período trabalhar aí com humildade, com seriedade, né? Botando a casa em ordem. E claro, né, eu sei que apesar desse esforço, é apenas um primeiro passo que nós estamos dando. As nossas realizações, as ações, é um primeiro passo, né, porque ainda tem muito para ser feito e os canoenses, né, podem ter certeza que vamos trabalhar. Para finalizar, lançamos agora, né, a Câmara aprovou o projeto Juro Zero, vamos lançar agora nos próximos dias, que serão 5.500 microempresas e MEIs, que vão receber, serão investidos mais de 43 milhões na economia de Canoas com microcrédito. A Prefeitura vai desembolsar em torno de 10 milhões. A Prefeitura paga o juro, né? São 5 mil para microempresas, são 10 mil para as 5 mil para as MEIs e 10 mil para as microempresas, e a pessoa devolve o dinheiro que ela retirou, não paga juro nenhum. Então é uma forma, né, da gente contribuir também com a retomada do desenvolvimento, gerar emprego. Tem muita empresa quebrando, e vamos também destinar 10%, né, 550, mais 550, para a área artística, área cultural, área de eventos, área de gastronomia, que foi a área mais atingida, né, infelizmente, foi a área mais atingida, né, por essa dura crise. Então estamos trabalhando aí, essa mensagem final que eu deixo é uma mensagem de fé e de esperança, né? Estamos chegando a quase 60 mil vacinados em Canoas, tem muito ainda para fazer, né? Mas vamos vencer essa pandemia, vamos derrotá-la e vamos fazer a nossa cidade, seja Canoas e Rio Grande do Sul, vencer a crise. Obrigado aí pela oportunidade, Márcio. Obrigado, Montserrat. Obrigado, prefeito. Prefeito, é sempre um prazer lhe ouvir pela profundidade, pela qualidade e pelas proposições práticas que o senhor apresenta como soluções. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo e atesto aqui, por isso que a gente te ouve e gostamos sempre de ouvi-lo, porque sempre trazes informação e, sobretudo, soluções. Não é por menos, como eu disse, que a velocidade da desocupação de leitos por Covid em sua cidade é 2,5 vezes maior do que a média da região metropolitana. E lhe ouvindo, prefeito, antes de fazer a consideração final aqui para os nossos ouvintes, eu lembrei de um filme que eu assisti há muito tempo, e aliás recomendo para quem não assistiu, que chama-se A Lista de Schindler. Para quem não sabe, sinteticamente, Schindler era um industrial a serviço do nazismo alemão, e daqui a pouco ele se compadece humanitariamente pelos judeus que trabalhavam gratuitamente em sua fábrica e começa a salvar vidas, colocando em risco e levando à ruína o seu próprio negócio e o seu próprio futuro. E ainda que tenha salvado uma centena ou mais de vidas, ele acaba, então, por fim, tendo que sair do país, porque os aliados, então, invadiam a Alemanha, que depois se conheceu como Alemanha Ocidental, e na despedida dos judeus, ele se compadece porque talvez ele pudesse ter salvo mais vidas. E os judeus salvos por ele acabaram com os dentes de ouro, que eram muito comum naquela época, os judeus utilizavam, retirando esses dentes de ouro, fundindo, e fizeram uma aliança em agradecimento ao industrial Schindler. E lá nessa aliança havia uma inscrição, que é mais ou menos o seguinte: quem salva uma vida, salva toda a humanidade. Prefeito, parabéns pelo seu trabalho. Que o senhor tenha sorte, porque competência nós sabemos e conhecemos que o senhor tem de sobra, e que a população de Canoas seja cada vez mais brindada
com as ações que a Prefeitura Municipal tem desenvolvendo já nesses 100 dias e também como exemplo dos outros 8 anos dos 2 mandatos anteriores. Muito obrigado pela sua participação e vamos beber mais nessa fonte, se o senhor nos permitir. Também quero... Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Monserrat. Um abraço. Também quero agradecer a audiência da Rádio Metrópole AM 1570 no programa Rádio Verde Sustentável, que é uma realização da Fundação Verde Herbert Daniel em parceria com o Partido Verde do Rio Grande do Sul. E nós estaremos aqui no próximo sábado, também com a pauta Covid, tratando das gestões hospitalares. Peço encarecidamente a você, ao senhor e à senhora que estão nos ouvindo, que tenham muito cuidado. Esta não é qualquer doença, este não é qualquer procedimento simples como uma gripezinha, este é de fato uma situação, uma pandemia que leva à morte. Já são 370 mil mortos em pouco mais de um ano. Fique em casa, não podendo ficar em casa, use máscara e proteja os olhos. E toda vez que for possível, lave as mãos ou use álcool gel para esterilizá-las. Desta forma, você estará garantindo a diminuição da possibilidade de contágio desta doença mortal. Um grande abraço, Montserrat. Obrigado mais uma vez pela brilhante participação. Quero também agradecer aqui ao Adriano Amaral, que é o nosso produtor, e o nosso operador técnico, Daniel Graciano. Um grande abraço e até sábado que vem, às 3 da tarde, com o programa Rádio Verde Sustentável. Programa Rádio Verde Sustentável, realizado pela Fundação Verde Herbert Daniel, em parceria com o Partido Verde, no próximo sábado, às 15 horas,